.com.br. Em destaque, Matheus Bueno mostra otimismo após evolução com Claudinei Oliveira. Antes das pautas da Ponte Preta, vale a pena destacar que duas grandes partidas estão sendo realizadas neste momento pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Na Inglaterra, gol de Rodrigo, brasileiro, no início do jogo. O Real Madrid está vencendo o Manchester City pelo placar de 1-0 e está se classificando para a semifinal. Eu disse duas partidas de semifinal, mas na verdade são duas partidas de quartas de final. O Rodrigo, portanto, colocando o Real Madrid à frente do City pelas quartas de final da Champions. Início do segundo tempo neste momento. O primeiro jogo foi 3-3. E na Alemanha, Bayern e Arsenal estão empatando por 0-0. Como no primeiro jogo houve empate por 2-2, persistindo o empate, vamos para a prorrogação. Lembrando que ontem, PSG e Borussia Dortmund se classificaram e vão se enfrentar nas semifinais da Liga dos Campeões. Altas da Ponte Preta no programa de hoje. Avaí acertou a contratação do volante Zé Ricardo, que jogou o Paulistão pela Portuguesa. O jogador despertou interesse da Ponte há 2 semanas, mas questão salarial inviabilizou o acerto da Macaca com o atleta. Após anúncio, Emerson tem a documentação regularizada no BID da CBF e fica à disposição de Brigatti. O jogador assinou em definitivo com a Macaca até 30 de abril de 2025. Emprestado pela Ponte Preta, Valdemir Gomes Vidiero já está integrado aos trabalhos em campo no Atlético de Minas Gerais. Cardão, artilheiro e destaque do Noroeste na Série 2, acerta com a Ferroviária para a disputa da Série C. Havia até uma expectativa de que ele pudesse ser anunciado como reforço da Ponte, mas acertou com a Ferroviária. Na verdade, o Cardão, que foi artilheiro da Série 2, o jogador tem 31 anos. O ano passado foi sondado pela Ponte Preta, mas não houve um fechamento do negócio, voltou a despertar interesse, inclusive informações de bastidores que a Ponte chegou a fazer uma proposta para o jogador, porém ele renovou com o Noroeste por 3 anos e como o Noroeste não vai disputar nenhuma competição neste segundo semestre, Copa Paulista ou Série D, porque não tem vaga, poderia disputar a Copa Paulista, mas optou por não disputar, vai se reestruturar visando a elite do futebol paulista do ano que vem. Ele foi emprestado para a Ferroviária, mas no Paulistão ele volta para defender o Noroeste. Brigatti entra no top 15 de técnicos que mais dirigiram a Ponte na história. O atual treinador soma 74 partidas à frente do time campineiro. Ele ultrapassou Eduardo Batista com 71 jogos para entrar no top 15 e precisa de mais 7 partidas para alcançar Francisco Sarno. Destaque da Ponte Preta no portal Carlos Batista. A diretoria corre contra o tempo para fechar elenco. Já eu sigo com outras notícias. Antes, o destaque do comentarista Bandeirantes, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um grande e forte abraço para você. Boa tarde. Oi, Boris, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes, a quem a gente agradece o carinho da audiência todos os dias. A pergunta da semana, né? Hoje estamos no ataque. Qual seria o ataque ideal, tanto para Guarani como para Ponte, tanto para Ponte quanto para Guarani? Como eu escalei 4 no meio nos 2 times, eu vou acrescentar, para fechar o time ideal, apenas para efetivamente cumprir a pauta, né? Porque é muito difícil a distância você opinar. A gente precisava assistir, mas pelo que a gente conhece, sem risco. Na Ponte eu escalaria o Gé e o Iago Dias como 2 atacantes. E no Guarani a mesma coisa. Caio Dantas e Reinaldo. É assim que eu começaria o meu 4-4-2, tanto de Ponte como de Guarani, para a primeira rodada do Brasileirão Série B. Leandro Borges. Pautas do dia, notícias do dia, que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas, mas os comentaristas vão escolher um tema para comentar. Tema número 1, Superclássico entre Boca e River volta a ter a presença das duas torcidas após 6 anos. Rodada eletrizante definiu o clássico entre as duas equipes nas quartas da Copa da Argentina. Este será o primeiro duelo com a presença das duas torcidas desde a final da Copa Libertadores em 2018 em Madrid. Desde 2013, o futebol argentino proíbe a presença de torcida visitante na tentativa de combater a violência nos estádios. Tema número 2.
Al-Ain faz 4 gols no Al-Hilal pela Liga dos Campeões da Ásia e encerra a sequência de vitórias da equipe de Jorge Jesus. O clube árabe estabeleceu novo recorde no futebol mundial ao vencer 34 jogos seguidos e foi derrotado pelo adversário dos Emirados Árabes. E tema número 3, diretor da Lazio comenta acerto de Felipe Anderson com o Palmeiras e diz que atacante, abre aspas, perdeu dinheiro, fecha aspas. Ângelo Fabiani revela detalhes do esforço para mantê-lo no time italiano e diz, quando se depara com escolhas familiares e territoriais, não há nada que possamos fazer. Felipe Anderson tinha proposta da Juventus, mas preferiu voltar ao Brasil. O Palmeiras divulgou o acordo em seu site oficial e vai registrá-lo na janela de transferências do meio do ano. E você já sabe que para fechar o programa, tem o Na Lata. A pergunta será feita e o comentarista vai ter que responder na lata. Por falar em comentarista, vem chegando ele, o nosso guapo. Ele já esteve lá dentro e conhece o riscado. Gleger Zorzin. Alô, alô, Gleger. Um grande abraço para você, o seu destaque. Boa tarde. Oi, Boles. Boa tarde. Um abraço para você, um abraço para amigo ligado na Bandeirantes. Vamos lá, né, Boles, para as pautas do programa do Fala Galera, né? Sobre a pergunta do ataque. Hoje é ataque, né? Sistema ofensivo. Quem você escalaria no ataque do Bugre? Olha, Boles, de acordo com as contratações, eu acho que, claro, também, né? E o Claudinei, que daqui a pouco vai estar ao vivo aqui com a gente, eu acho que ele vem com 3 atacantes e, para mim, ele deve escalar aí o Caio Dantas, Reinaldo e Ayrton. Essa é a escalação. Eu daria, no lugar do Reinaldo, oportunidade ao João Vitor. Então, para mim, o ataque do Guarani seria Caio Dantas, João Vitor e Ayrton. Esse é o Guarani. Agora, o time da Ponte, né, o sistema, como você escalaria o ataque da Macaca, depende muito, né? A gente tem informações aí de que o João Brigatti vai abrir mão dos 3 zagueiros e provavelmente vem com 3 homens à frente. Então, eu escalaria Gé, né, por dentro, Iago e Matheus Regis. Esse seria o ataque da Macaca se eu fosse o treinador. Vamos lá, Boris. Vamos seguindo aí com o Esporte em Debate. Valeu, Gleger Zorzin, comentarista da Rádio Bandeirantes e o seu destaque. Olha, o meu recado é para você que está construindo, reformando ou ainda administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo que você precisa em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Um time dedicado para tirar qualquer dúvida. Resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e também de hidráulica. Então visite a unidade de Campinas. Ela fica na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça orçamento pelo WhatsApp 19, o código de área 3776-2400. 3776-2400. Lembrando que a Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e também aos sábados, das 8 às 12 horas. Acesse sudeletro.com.br. Fica participando conosco, 971021493, o Fala Galera de hoje, perguntando sobre o sistema ofensivo. Como você escalaria o ataque do Guarani? Como você escalaria o ataque do Guarani durante a semana? A nossa produção colocou para que você pudesse participar e opinasse em relação às posições, aos setores. E hoje chegamos àquele setor que é extremamente importante, não que os outros não sejam, pelo contrário, mas é um setor extremamente relevante, o setor de ataque, o setor ofensivo. E a mesma pergunta para os pontepretanos, tá bom? Qual a sua escolha para o setor ofensivo? Quem você escalaria ou como você escalaria o ataque da Macaca e também o ataque do Guarani? 971021493. Temos as primeiras participações. Vamos lá com todo mundo participando, interagindo conosco. Primeiramente, mensagens de áudio. Vamos com as primeiras mensagens de áudio aqui na Rádio Bandeirantes. Ô, Boles, Oi. Um abraço a você, um abraço amigos da Band, Tigrão, CH, Greger. Ô, CH, me diz uma coisa pra mim. Essa escalação que você fez aí da Ponte, você acha que convém nessa mesma escalação a Ponte jogar com Curitiba e chances de ganhar?
Responde para nós, tanto você, o Tigrão, quanto o Greger também, quem quiser responder para nós. Um abraço, Nelson do Chapadão. Valeu, Nelson. Tchau. Um abraço para você, muito obrigado. Vou começar com você. Você foi o primeiro a ser citado, nosso comentarista, o CH. E aí, CH, responde aí pro Nelson do Chapadão. É muito difícil fazer uma projeção. Primeiro que a gente conhece só um pouco do Coritiba. E o principal problema de projetar resultado, a expectativa é sempre de vitória, vai jogar em casa. Mas a gente não assistiu essa nova Ponte Preta jogar como a gente não assistiu o Guarani. É muito difícil você... Precisa assistir. Eu acho que o campeonato é super equilibrado. A Ponte recebeu vários jogadores interessantes. Eu não sei se esses jogadores vão começar o jogo, se a base do Campeonato Paulista vai ser mantida ou parte dela, se o time vai jogar desse ou daquele jeito. É muito difícil. A expectativa é sempre de vitória porque joga em casa. Agora o jogo vai ser extremamente complicado e não dá para projetar assim com... Eu não tenho segurança para projetar porque eu preciso ver o time jogar. Então não é fugir da resposta não, eu preciso de pelo menos 2, 3 partidas assistindo a Ponte jogar para efetivamente projetar a escalação ideal, o jeito de jogar ideal e se esse time vai passar desde o começo ou não. Segurança para todos nós. Boa, tá respondido pro Nelson no Chapadão. Valeu, CH. Vamos com mais uma participação conosco. Boa tarde, amigos da Bandeirantes. Mário Passi de São Paulo. O ataque ideal do Guarani. Sou bugrino, obviamente, né? Muito bom gosto. O ataque ideal aqui do Guarani, para mim, eu acho que deveria começar com o Caio Dantas no meio, com 3 atacantes, né? Caio Dantas, Reinaldo, que dá para dar uma chance para ele foi bem. Do lado direito e do lado esquerdo. Difícil falar sem ver os treinos, né? Mas assim, talvez esse Ayrton ou até o Rafael, né? Da base. Acho que seria isso. Mas olha, gente, e só uma coisa, eu queria ver se vocês poderiam comentar. Eu tava lendo aquela questão da Libra e da União, Copa União, e eu vi que o Guarani tá decidindo, parece, para ficar para essa Libra, mas me parece talvez uma aposta interessante. Saindo todos esses outros times da Série B, ficariam 4 times da Série B no bloco da Libra: Guarani, Santos, Paysandu e Brusque. A regra lá pela Libra é dividir 3% da arrecadação para os times da Série B, o que parece pouco, que hoje daria mais ou menos em torno de 30 e poucos milhões. Então, ainda tem uma discussão com a saída do Corinthians, quanto que perde disso, mas enfim. Mas o fato é que dá em média entre 8 a 10 milhões por clube. Não parece ser muito, né? Mas pensando na perspectiva de 2025, talvez a jogada do Guarani seja muito boa, né? Porque o Santos é um desses times que está na Série B. A chance dele subir é gigante. Então já não seriam mais 4 times para dividir 3%, seriam 3. Dos outros 2 times é Paysandu e Brusque. Vamos combinar que são 2 times aí que são candidatos a cair. Se só um time cair, se não os 2, sobraria só o... E o Guarani obviamente fez o papel não cair, né? Para a Série C. Sobraria o pote para dividir com um clube ou o Guarani ficar com o pote inteiro para ele. Talvez seja isso aí que o Guarani esteja pensando. Comentem aí, por gentileza. Um grande abraço. Bolis. Valeu, muito obrigado a sua participação. Só para deixar clara a situação, quem mandou aqui pra gente foi o Mário. Ô Mário, eu tive que dar uma acelerada no seu áudio porque estava um pouco extenso, longo, mas deu para entender, deu para compreender e o CH quer falar sobre o tema. Diz aí, CH. Existe uma confusão aí, principalmente em grupos na internet, que sem conhecimento de causa tem falado algumas coisas que não são verdade. Então, isso faz parte, né? Esses fake news. O Guarani, eu não tenho a certeza do que o Guarani decidiu, mas eu tenho convicção do que eu vou falar. Depois que aderiu à recuperação judicial, o Guarani não pode realizar nenhuma antecipação de nenhuma verba. Nenhuma. De patrocínio, de televisão, etc, etc, etc. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando? A troca de uma liga por outra, ela é justamente sobre isso. Você não pode, diante daquilo que foi acordado com a justiça, realizar nenhum acordo futuro e antecipar para o presente. Não é que o Guarani não quer mudar de liga. O Guarani não pode mudar de liga. Esse é o ponto. Então, se essa ou aquela é melhor, isso é de cada um observa a coisa de uma maneira. Eu até acho mais interessante a liga que o Guarani não está, migraria se fosse eu o dono da caneta, mas não pode mudar. Esse é o ponto. Então muita gente está dizendo que o Guarani optou de maneira equivocada. O Guarani não optou nada, ele não pode mudar. Esse é o ponto importante, por causa da recuperação judicial. Então essa é a verdade dos fatos.
Qualquer outra coisa diferente disso é especulativo e não é verdadeiro. Certo? Beleza, explicado. Agora são 17h22, mais uma. Boa tarde, Rádio Bandeirantes. Gasola de Campinas, nutrindo da pele até o osso. Vou fazer uma pergunta pro Gleger. Se o Claudinei perder os 3, 4 primeiros jogos, ele tá na corda bamba, ele será demitido? Qual a opinião da mesa? Abraço. Valeu, já o Gleger vai opinar sobre essa sua pergunta em relação ao Claudinei Oliveira, que já vai participar ao vivo conosco por volta das 17h30, 17h35. Mais uma. Boa tarde, tudo bem? Beleza. Pessoal da Bandeirantes, comentarista. Antes de escalar o ataque aí do Guarani, o pessoal fala muito na perda do Derek. Mas o Derek foi aquele centroavante que também não agregou nada, né? Quando precisou dele, não resolveu. Como nenhum dos jogadores nas últimas 8 partidas do Brasileiro não resolveu. E aí a diretoria ficou de braço cruzado. Então o pessoal fala muito, perdeu o Derek. Porque o Derek no ataque é assim, né? Ele produz muito pouco e faz muita falta no ataque. Toda bola que ele entra, ele faz falta. Ele não tem uma jogada que ele não mata a jogada no ataque. Então tem que esperar, né? Para ver o que vai acontecer com esse novo ataque do Guarani aí. O que me preocupa mais é o treinador, né? O treinador que enxerga que Gabriel Santos joga a bola e tira a rédea e coloca ele, me preocupa muito. Boa tarde para vocês, Edson da Chácara Primavera. Valeu, Edson. Um grande abraço para você. Temos mais uma? Mais uma mensagem? Mais uma antes do intervalo comercial através do 971021493. Você participa conosco. Boa noite, Boris. Beleza? CH, Greg, Tigrão. Tem que tomar muito cuidado nesse começo do campeonato aí, né? Fazer uma escalação boa. Quem sabe desses que tá por dentro do jogo tudinho é o Brigatti, né? Ele tem que saber o time que ele vai pôr em campo, né? Um time bom que jogue, já que ele quer jogar com dois zagueiros só, ele tem que montar um time bom no meio e um ataque muito firme, né? Falou, Boris. Valeu. Um abraço. Outro. Mário de Hortolândia. Valeu, Mário. Se fosse a Ponte Preta, eu contratava o Chay, que não deu certo no Guarani. Ele ia dar certo na Ponte. Eu já vi tanto jogador que não deu certo num clube, deu certo no outro. Falou, Boris. Valeu. Tchau. Um abraço. Mário. Obrigado, Mário. Sempre participando e interagindo conosco. Um abraço também para o Fábio Luiz Alves, que tem uma sugestão de pergunta para o CH. Na entrevista do Claudinei, se ele vai escalar o Ryan e o Camacho no time titular. Valeu, Fábio, através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E não esqueça, deixe o seu like. Olha, no Brasil, dia 24 de abril, é o dia do churrasco, é isso mesmo. E se tem churrasco, tem linguiças Seara, com muitas opções. Tem a linguiça gourmet, a calabresa, a toscana, tem paio, cuiabana e muito mais. Experimente! Deliciosas e práticas, as linguiças Seara são ótimas opções de acompanhamento para refeições diárias ou para aquele churrascão com os amigos e também a família. Podem ser preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana e também na Mega Loja em Sorocaba. E atenção, tem nova loja do Iga Atacado chegando. Em breve, inauguração no bairro Bela Aliança, região do Satélite Íris, em Campinas. O IGA está contratando seus futuros colaboradores. Se você quer fazer parte do time IGA Atacado, mande seu currículo para o e-mail seleção ou selecal@iga.com.br. Eu vou repetir, seleção, mas sem o CH. O C cedilha, melhor dizendo, e o tio no A, selecal@ija.com.br. Agora em Campinas, são 17h26. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Aproveite as ofertas da Maratona de Vendas na Germânica Volkswagen. Garanta o seu Volkswagen Nivus com preço de nota fiscal de fábrica e taxa zero em até 24 vezes. Ou conquiste o seu Volkswagen T-Cross com bônus de até R$18 mil e taxa zero em até 36 vezes. E tem mais! Somente nesta sexta e sábado esses modelos estão com a documentação totalmente grátis. Não perca essa oportunidade. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br. Paz no trânsito começa por você. Loja do Mecânico tem ofertas especiais. Confira! Teste de bateria Forte G, R$ 129,90. Válidas até 20 de abril. Nas compras acima de R$ 250, você concorre a uma moto Ninja e 10 CG Titan. São 11 chances de ganhar. Visite a Loja do Mecânico em Campinas, na Rua Carolina Florence, 1364, Jardim Guanabara. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. A Sanasa leva água e saneamento básico para 99% de Campinas. O básico a Sanasa já entrega, só que Campinas merece mais. Por isso a gente apoia o vôlei e o basquete, a Sinfônica e o Parque das Águas, porque esporte, cultura e bem-estar tem que ir além do básico. E fazemos isso com a ajuda de milhares de campineiros que, claro, não se contentam só com o básico. E vocês vão conhecer essas histórias em todas as nossas redes. O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Acesse o site novotc10.com.br e confira todas as possibilidades. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. No Brasil, dia 24 de abril é o dia do churrasco. E se tem churrasco, não pode faltar linguiça Seara, com muitas opções. Linguiça Seara gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente linguiça Seara, deliciosas e práticas como acompanhamento nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Encontre linguiça Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles.
Estamos de volta aqui pela Rádio Bandeirantes de Campinas e segue rolando, aliás, 2 grandes jogos, né? 2 seleções, times / seleções. Na Inglaterra, o Real Madrid segue vencendo o Manchester City por 1-0, 26 minutos do segundo tempo, gol marcado pelo Rodrigo. Rodrigo, que o nosso convidado já que vai ser entrevistado, conhece um pouquinho o Rodrigo. 27 minutos do segundo tempo, está 1-0 para o Real Madrid. O Real Madrid está se classificando para a semifinal. E na outra partida que ocorre na Alemanha, segue 1-0. Opa, o Bayern acaba de abrir o placar. Bayern 1-0 para o Arsenal. Então, portanto, o Bayern na frente está se classificando para pegar justamente o Manchester City. Na outra semifinal, para pegar o Real Madrid, que está vencendo o City. Na outra semifinal, ontem, nas partidas de quartas de final, times que garantiram vaga na semifinal, o PSG venceu de virada o Barcelona por 4-1 e o Borussia Dortmund venceu na Alemanha o Atlético de Madrid pelo placar de 4-2. Olha, no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante a promoção continua, hein? Aproveite toda a terça, quarta e quinta o chopp Tulipa de 300 ml por R$ 7,90 cada. É isso mesmo, R$ 7,90 cada. Apenas R$ 7,90 o chopp Tulipa de 300 ml. E no pedido de porções inteiras, a cerveja de 600 ml Petra sai por R$ 9,90. Aproveite uma Petra geladíssima de 600 ml, só R$ 9,90 no pedido de porções inteiras. E atenção, promoções válidas somente nas noites de terça, quarta e quinta-feira. E tem ainda a promoção de pizza para viagem só por R$ 58,90 nos sabores frango, lombo, calabresa, milho, presunto, margarita e napolitana. Só R$ 59,90 cada para viagem. Quer mais informações no WhatsApp 19 974 10 6068. 974 10 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Fica na rua Boa Ventura do Amaral, 788. Bandeirantes! Olha, são 17h34 e para participar conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, Claudinei Oliveira, treinador do Guarani. Fala, Claudinei, um grande abraço para você. Tá tudo bem por aí, Claudinei? Boa tarde. Prazer falar com vocês, tudo bem, graças a Deus. E aí, como é que tá a preparação, reta final, né, de preparação para o Guarani, para a disputa de mais um Campeonato Brasileiro da Série B? Como é que você avalia, né, esse período de preparação, já evidentemente visando a estreia na próxima segunda-feira lá em Goiânia? Nós procuramos aproveitar bem o tempo que nós tivemos, né, dessa intertemporada ou pré-temporada, como queiram chamar, né? Nós tivemos um período demos uma folga para o elenco, logo após o término daquele jogo lá, dramático ali contra o Red Bull, né, que nos proporcionou permanecer na Série A do Paulista na 1. E aí, retornando, a gente procurou trabalhar todas as questões que a gente entende importantes, a parte tática, né, tática, técnica, enfim, os comportamentos da equipe. A gente aproveitou bem o tempo. Eu acho que foi uma intertemporada satisfatória. Nós fizemos 2 jogos treino aí, onde a equipe já conseguiu botar em prática muita coisa que a gente pediu para eles, muitas coisas diferentes que a gente vinha fazendo no Campeonato Paulista. A gente espera agora, lógico, né, iniciando a Série B, que a gente possa iniciar bem. A Série B é um campeonato que às vezes surpreende negativo e positivamente, né? A gente pensa que vai ser de um jeito, é do outro a competição. A gente já disputou algumas Séries B e a gente sabe que é um o Vadão, ele ficou conhecido pelas mini-metas, né? A cada 4, 5 jogos tinha uma meta de pontos. Como é que você trabalha em relação a isso, pelo menos aí para os primeiros jogos, em relação à pontuação para largar bem? Claro que o ideal, né? Você pode dizer, eu quero 100% de aproveitamento, mas pelas dificuldades da competição, a gente sabe que na prática não é muito fácil de acontecer. Como é que você trabalha em relação a isso, a pontuação? Eu acho que a gente tem que procurar iniciar bem a competição, lógico, né? Como todo mundo deve estar pensando a mesma coisa. Eu trabalho, cada clube tem um método de trabalho, enfim, de premiação, mas eu acho que esse número de 4 jogos, acho que é um número interessante, né? Se cada 4 jogos você fizer 7 pontos, né? Lógico que ninguém faz conta com derrota, né? Então vamos botar 8 pontos aí, cada 4 jogos tem uma meta interessante, né? De 12 você fazer 8. É lógico que daqui a pouco vai ter uma série de 4 jogos que você vai fazer 6, mas daqui a pouco você faz uma outra 10, né? Você vai trocando os resultados, mas eu acho que uma pontuação que te dá uma boa chance de acesso, né, seria cada 4 jogos você fazer 8 pontos. Eu acho que seria
maravilhoso. Mas como você falou, a gente sabe da dificuldade. Daqui a pouco você faz uma série de 4 jogos, aí faz 10 pontos, daqui a uma série de 4 você consegue fazer 6, e aí você vai acabar transferindo a meta. Mas não pode perder muito de vista o jogo seguinte, né? Eu acho que o jogo seguinte é sempre mais importante, focar no Vila Nova, né? A gente se preocupar em negociar resultado, né? Vamos empatar com o Vila, que depois a gente ganha da Chapecoense, e às vezes nenhuma coisa nem outra acontece, né? Então a gente tem que procurar ganhar todos os jogos, jogar para vencer, é lógico que escolhendo a melhor estratégia, mas não abrir mão também de buscar a vitória fora de casa, não ficar aquela equipe acomodada, não, vamos tentar resolver tudo em casa, porque às vezes em casa as coisas não acontecem. Eu acho que acabamos de quebrar um tabu aí na última rodada do Paulista, o Guarani não vencia em casa há muito tempo, né? É uma coisa que ninguém imagina, o Guarani vai ficar tanto tempo sem vencer em casa, né? Pela qualidade, pelo peso da camisa, mas aconteceu, então a gente não pode viver só de ser um bom mandante, a gente tem que ir fora de casa e incomodar os adversários também. Bom, CH, são 17h38, estamos com Claudinei Oliveira, técnico do Guarani. Pois não, CH, sua pergunta ao Claudinei. A quem a gente agradece mais uma vez a atenção da entrevista. Claudinei, eu tenho 3 perguntas para fazer. A primeira, a diretoria atendeu todos os seus pedidos em relação a reforços? Boa tarde para você. Boa tarde. E assim, a gente, as necessidades que a gente tinha, a gente conversou, né? Assim, acabou o Campeonato Paulista em termos de posições, né? Em termos de nome a gente debate, né? Não quer dizer que tem que contratar sempre o jogador que o Claudinei escolheu, o Claudinei falou, às vezes é o que é o custo-benefício, às vezes é o que é o melhor negócio, é o que é possível trazer no momento, né? Às vezes a gente tem 2, 3 nomes por posição e acaba vindo aquele que a gente consegue trazer. Mas eu estou muito satisfeito, acho que as movimentações nossos de mercado foram boas, né? Acho que o Caio Dantas é um cara que fez uma série B muito boa comigo no passado no Vila Nova, enquanto eu estava lá. E os outros jogadores que vieram também, Douglas Bacelar já trabalhei, o Jefferson já trabalhei, né? O Renier a gente conhece já da história dele ali no Santos, né? Sabe que eu tenho muitos amigos ainda no Santos, trabalhei muito tempo lá, ótimas informações. Luan Dias sempre fazendo bons paulistas e oscilando um pouco no segundo semestre. A gente tem que buscar a questão do Noncili que faça um grande segundo semestre. Bruno Oliveira também, um menino que foi muito bem no Vitória em 2021, depois esteve no Santos, já não deu uma sequência. Enfim, eu tô muito satisfeito. Acho que a gente fez movimentações interessantes no mercado, dentro das nossas possibilidades, né, financeiras, mas eu acho que a gente foi bem assertivo e espero que os jogadores, quando entrarem em campo, também agradem ao torcedor e deem o retorno que a gente espera. O Chay vai continuar no Guarani, continua trabalhando com você, ou ele está à disposição, vai jogar em outro lugar, Claudinei? Então, a questão do Chay, a direção tomou a decisão de tentar realocar o Chay no mercado, né, de colocá-lo para ser emprestado, enfim, ou que ele possa atuar em outra equipe. Então a gente está aguardando se vai ter algum desfecho positivo. Caso não haja, ele é atleta do Guarani, né, tem contrato, aí a gente vai ver qual vai ser o próximo passo. Mas a priori a decisão da direção do clube é que ele seja tentar realocar o Chay, né? A gente tido muitas sondagens sobre ele, né? Um jogador que teve uma série B muito boa em 21 pelo Botafogo, né? Ano passado não foi tão bem no Ceará. Mas tem muita sondagem, muita gente perguntando dele, mas aí é questão de negociação, né? Envolve o valor do salário dele, envolve outros fatores, e a gente espera que seja um desfecho favorável para o Guarani, né? Independente do que acontecer, que seja uma coisa boa para o Guarani. No Campeonato Paulista, o Guarani teve diversos problemas, você chegou para apagar incêndio, não teve tempo para colocar o seu conceito, não é? Não dá tempo, você fica apagando incêndio sobre incêndio. O Guarani acabou escapando na última rodada com uma vitória contra um time sub-23 do Red Bull, que não tira o mérito. Você fez aquilo que você precisava fazer e o time escapou. Por que eu estou fazendo essa analogia de comparação? Porque alguns jogadores que foram muito mal parte do Campeonato Brasileiro e principalmente no Campeonato Paulista, a gente está verificando pelas informações que nós estamos colhendo que eles continuam com muito prestígio dentro do Guarani e principalmente prestígio com você. Eu vou falar do meio-campo e dos zagueiros. Por isso que eu comecei a minha pergunta, as primeiras perguntas, perguntando sobre os reforços que você solicitou. Eu entendo que o Guarani precisava de zagueiros, você recebeu 1. E meio-campistas. Você vai utilizar, e essa é a pergunta, muito da base do Paulista, ou a gente já pode esperar na segunda-feira um time diferente na zaga e principalmente diferente em termos nominais no meio-campo, Claudinei?
Então, assim, você citou brasileiro e paulista, eu não sei, né? Eu não sei quem que foi do brasileiro que ficou aí, que jogou o paulista, que teve um rendimento abaixo do que tinha tido no brasileiro, não me recordo muito bem. A questão é a seguinte, as contratações têm um tempo, né? De chegada no clube, né? De estar à disposição, de serem contratados. Então, os jogadores às vezes chegam a uma semana, 2 de começar a competição, e você tem um time treinando há um mês, né, de uma maneira, com conceitos, né, que vai ganhando entrosamento, vai ganhando um corpo. Para te dar um exemplo, no Vila Nova no passado, o Vila Nova contratou alguns jogadores do Água Santa, que tinha expectativa de serem titulares da equipe, e o Água Santa classificou para a final do Paulista. Contratou o Naninho, que era um meio do Volta Redonda, foi o melhor meio do Carioca, e o Naninho chegou, acho que na semifinal ou na final do Carioca, foi até eleito o melhor meio. O que aconteceu nesse meio, só para exemplificar? Nesse meio tempo, a gente começou a treinar visando o campeonato da Série B, e nós tínhamos o Neto Pessoa e o Caio Dantas, que eram 2 centroavantes. E o meia não tinha chegado. O que a gente fez? A gente começou a treinar, eu chamei o Caio Dantas e o Neto Pessoa e falei, gente, vamos começar com vocês dois, vamos treinar, ver se dá certo, precisamos que vocês dois corram bastante, porque a gente vai jogar no 4-2-4, dessa forma que eu acho que a gente vai conseguir, né, a princípio, até os outros chegarem. Os outros jogadores chegaram na semana da estreia do campeonato. A gente iniciou com 4-2-4, com o pessoal que vinha jogando estadual e mais o Caio Dantas e mais uma outra peça. E a gente fez 35 pontos no primeiro turno, no Campeonato Brasileiro na Série B do ano passado. Então, assim, as coisas não são... Nós não tínhamos todos os jogadores à disposição na semana da representação pós-Paulistão. Eles foram chegando. Aí uns chegam bem fisicamente, 100%, outros chegam que estavam uma semana parado, outro estava 2 semanas parado, outro chega, sente um pouquinho algum desgaste. Então, a gente tem que botar que eles estão 100% em campo, e que estão no momento que a gente entende que trabalharam mais tempo dentro dos conceitos que a gente passou. Então a gente vai, pode ser que tenha alguma novidade na equipe, do que vocês esperam ou não, e pode ser que tenha jogadores que às vezes não fizeram um Paulista tão bom, mas que vão fazer um ótimo brasileiro, quem sabe, e nos ajudar. Bom, estamos conversando com o Claudinei Oliveira, aqui dentro do Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes, treinador do Guarani, e quem faz a sua pergunta agora para o Claudinei é o nosso comentarista Gleger Zorzin. O Gleger não está participando nesse momento ao vivo, mas gravou a sua pergunta ao Claudinei. Coloca o Gleger aí. Primeiro um grande abraço para você, Claudinei, boa tarde, prazer em estar falando contigo. Bom, a minha pergunta, Claudinei, vai de encontro àquilo tudo que eu tenho falado, né, desde a sua chegada. Aliás, eu sempre disse isso, né, sempre defendi muito, até porque eu fui cria da base do Guarani, né, e consegui alcançar todos os meus objetivos profissionais. E eu queria que você falasse um pouco, né, primeiro falasse dos jogadores que estão integrados ao elenco profissional, sobre o seu comando, os jogadores que estão vindo da base, né, do Sub-20, né, do Sub-17, e eu queria que você falasse da sua expectativa. Se tem um jogador ou outro que tem a sua confiança, se você pretende estar olhando um pouco mais para as categorias de base, dando oportunidade a esses jogadores, né, porque a gente sabe, né, Claudinei, que a base é o futuro do clube. A base, se você tem jogadores bons, se você tem jogadores talentosos, você minimiza o custo, você minimiza os gastos, né, de contratação, de dor de cabeça de ir ao mercado. A gente sabe que o mercado hoje está muito dinâmico, é muito difícil, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco da base do Guarani, com a sua perspectiva e expectativa sobre esses meninos. Um abraço, prazer estar falando contigo, Claudinei. Boa tarde, Gleger, prazer estar ouvindo tua voz, falando contigo aí também, obrigado aí pelo respeito aí na pergunta também. Então, Gleger, a gente tem, o Guarani tem um histórico de revelar muitos jogadores, a gente sabe, a gente conhece a história do Guarani, né? E eu iniciei meu trabalho num clube que talvez seja o que mais revela no Brasil, que é o Santos, né? Então, eu sou acostumado a trabalhar com base, desde sub-15 até o profissional do Santos, revelamos inúmeros atletas, né? O que acontece assim, a gente tem que entender os processos da base, ver em que nível que estão os atletas da base do Guarani, né, conhecer melhor a base. Como foi falado na pergunta anterior, a gente chegou numa situação em que a gente tinha que entregar o resultado, né, e a gente, 2 rodadas a gente sofreu um pouquinho, depois a gente encontrou um caminho ali com os 3 zagueiros para fazer 5 pontos em 3 jogos ali, escapar da degola. E hoje com a gente tem treinando com a gente ali diariamente o Rafael, né, o Rafael Casabranca, que é o atacante de área ali, né, um atacante que eu vejo muito potencial, um centroavante que não é um centroavante de imposição física, mas tecnicamente muito bom,
boa mobilidade, bom poder de finalização. E nós temos o Vitinho, que é um menino de 16 anos, né, que ainda vai completar 17, se não me engano, em outubro, que também está integrado. E aí, esporadicamente, alguns vêm treinar com a gente. O Bianconi tem treinado, que já até estourou a idade, mas que é formado na base. O Bianconi vinha de uma lesão e já está começando a treinar com a gente. O Eliseu chegou a treinar alguns momentos com a gente ali. Então, a gente vai conhecendo aos poucos os atletas, né? E agora, começando a Série B, fica mais fácil, porque, como você bem sabe, a gente faz um jogo, aí na representação a gente marca um coletivo, né, do G2, daqueles que não iniciaram o jogo, a gente faz um coletivo contra o Sub-20, daqui a pouco, numa outra semana, faz contra o Sub-17, a gente acaba conhecendo melhor os jogadores, identificando aqueles que têm mais potencial. A gente hoje não tem visto muito a base do Guarani, o CT é distante ali, não sei nem quão distante é, mas não é próximo ali. Eu vejo que os jogadores sempre saem de ônibus para treinar, acho que é Barão Geraldo, se não me engano, né? E a gente não tem acompanhado tão de perto, às vezes quando o CT já é junto, fica mais fácil a gente observar. Mas pode ter certeza que eu vou estar olhando com muito carinho para a base, e tenho lançado inúmeros atletas dentro dos clubes onde eu passo. Onde a gente vê potencial, a gente aposta. Não tenho medo de lançar atleta jovem, não deixe que ele esteja pronto e tenha potencial. Eu espero, nessa minha passagem, poder oportunizar para alguns atletas da base aí, quem sabe um aí dar um retorno positivo. Agora, daqui a pouco não tem não só um ativo, né? Não só um ativo em termos financeiros, mas também tem aí o jogador formado do clube jogando e virando ídolo da torcida. Aliás, para quem não sabe, o Claudinei Oliveira foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior com o Santos, treinador do Santos em 2013, né? Aquele time que tinha alguns jogadores conhecidos, Neilton, Diego Cardoso, Pedro Castro, Gustavo Henrique, entre outros atletas que seguem até hoje a carreira do futebol. Ô Claudinei, muitas perguntas aqui e ao longo da semana, né? Nós estamos perguntando para os nossos ouvintes, tanto para os pontepretanos quanto para os bugrinos, em relação a setores, né? Quem você escalaria para esse setor? É uma espécie de técnico, torcedor, comentarista. E hoje a gente está no setor ofensivo, são muitas perguntas, mas principalmente no setor defensivo de meio campo, nós não tivemos, nem diria unanimidade, longe disso, né? Muitos questionamentos, e principalmente em dois jogadores. Eu gostaria que você falasse em relação a eles. Rayan e Camacho. Jogadores que, pelo menos aqui nas participações, muita gente acaba criticando, muitos torcedores criticando esses dois jogadores. O que você poderia falar sobre o Rayan no dia a dia, no trabalho, se você pretende utilizá-lo, pelo menos nesse início de Série B, e também do Camacho, que é um jogador, acredito eu, de confiança, é um atleta que tem aí um histórico de partidas importantes, revelado pelo Flamengo, Santos, veio do Santos para o Guarani. O que você pode falar em relação a esses dois jogadores? Então, com relação ao Rayan, o Rayan é um atleta que eu trabalhei com ele no Paraná Clube em 2018, se não me engano. Ano passado eu estava no Criciúma, né? Teve acesso no Criciúma ali. É um zagueiro ambidestro, né? Que joga tanto de um lado quanto do outro. Que desde que eu cheguei aqui, os jogos que ele trabalhou comigo ali, eu não vi nenhuma grande falha dele. Depois que a gente encaixou com 3 zagueiros, ele termina muito bem, na minha opinião, a competição. E é um jogador vencedor, né? O Rayan, se não me engano, ele tem, que eu me lembro, ele tem um acesso com o Paraná, tem um acesso com o Red Bull, Bragantino, e tem um acesso com o Criciúma no passado, que eu me lembro, 3, né? Então, um jogador da divisão, que conhece bem a divisão, um cara muito bom caráter, que independente de estar jogando ou não, um cara que agrega bastante, está sempre trabalhando, sempre à disposição para colaborar. Então, um jogador que a gente tem não só a confiança minha, como do resto do grupo. E o Camacho, é o que você falou, né? O Camacho é um cara que foi base do Flamengo, jogou naquele time lá do Audax, depois esteve no Corinthians, Santos, né? Jogador muito técnico. Eu acho que o Camacho carece para o Série B, de melhorar a questão da competitividade dele, é uma coisa que ele tem feito nos treinos, né? Porque tecnicamente ele talvez vai entregar bastante, então a gente precisa dele essa dinâmica, dessa competitividade dele, que às vezes o jogador joga em time grande e está mais acostumado a jogar com a bola e a ser protagonista, né? E na Série B nem sempre a gente vai ser protagonista. E isso é uma coisa que eu acho que o Camacho evoluiu bastante nessa intertemporada nossa, ele entendeu, ele tem feito, tem melhorado bastante. Então, assim, a gente não vai desistir de ninguém a princípio, tá? Todos estão à disposição, todos, depende de iniciar o jogo, entrar durante a partida, ou durante a competição. Nós estamos contando com todos que têm contrato com o clube, né? E a gente espera que todos deem a resposta positiva. Se é um partir do momento que não derem, né, que a gente entender que não estão dando a resposta positiva, a gente faz as trocas, né? A gente sabe, não está insensível, que o torcedor também é passional, então o Camacho falhou no gol do Botafogo de Ribeirão, fica marcado para o torcedor, né? O Rayan falhou contra o Mirassol, eu não estava nem aqui ainda.
fica marcado pro torcedor, né? A derrota ali, o empate em Ribeirão, fica marcado. Só que a gente não se a gente for viver dessa forma assim, eu como treinador, né? Se eu for começar a Série B e todo mundo que falhar eu descartar, a gente tem uma janela de contratação que sobra em julho. Daqui a pouco, realmente, a gente vai estar usando bastante a base, que a gente não vai ter mais jogador para jogar, porque futebol é um jogo de erros, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, procurar escalar o que a gente acha que vai vencer, porque ninguém mais do que eu quer vencer, né? Eu dependo do resultado. E a gente vai procurar tomar as melhores decisões, que Deus nos abençoe, que a gente acerte, que os jogadores façam uma boa competição. Com certeza. Eu gostaria de pontuar 4 jogadores, gostaria que você comentasse a situação de cada um deles. Léo Santos está fora da estreia ou não? Como é que está a situação desse jogador? João Vitor hoje teve o seu contrato renovado, você pretende contar com o João Vitor ou ele não permanece, vai ser emprestado, renovou até 2026? E como é que anda a recuperação de Pegorari e Bruno Mendes? Então, o João Vitor é um atleta que fez uma ótima Série B ano passado, não, Série B muito boa. Esse ano, quando eu cheguei aqui no Paulista, ele não vinha num momento tão bom, a gente optou por outros jogadores, ele acabou tendo poucas oportunidades comigo, e a gente espera que ele possa fazer uma outra boa Série B, né? O movimento do clube de renovar o contrato mostra a confiança que o clube tem nele, e também mostra que tinham clubes interessados, né? A gente recebeu muitas ligações de clubes assim perguntando do João Vitor se a gente ia utilizar ou não. A gente tem 5, talvez a gente comenta, a posição que a gente tem matar mais bem servido são as estrelas, nós temos 5 extremas, temos o João e mais 4 de uma qualidade muito boa para a Série B, na minha opinião. Então eles vão brigar pelo espaço, né? Os 5 vão brigar pelo espaço, aqueles que a gente identificar que estão no melhor momento são utilizados. Mas o João tem treinado bastante também, com bastante intensidade. O Bruno Mendes é uma lesão, né, mais grave, né? Ele rompeu o tendão. A gente, na minha época, falava de Aquiles, hoje a gente usa um tendão calcâneo, né? É uma recuperação demorada, eu acredito, não sei te precisar quando ele retorna, quando ele vai estar à disposição, não sei se para essa temporada ele vai ter condições, mas no final do ano. A gente lamenta, como é um cara muito bom jogador, goleador. E o Pegorari também é o nosso goleiro, né? Que foi titular ali na reta final da Série B ano passado e machucou esse ano. Eu acredito que talvez em junho ele já esteja... junho, julho, ele esteja treinando com o grupo, né? Uma lesão, depende de calcificação óssea, enfim, limiar de dor, uma série de fatores aí. E além da recuperação física, é lógico que você tem uma fratura ali, você tem atrofia na perna, enfim, tem muita coisa que demanda trabalho de fisioterapia. Mas o Pegorari, eu acredito que volte, né, para disputar um bom período da Série B ainda, para estar à disposição. E o Bruno, eu acho que demora um pouquinho mais. O Léo Santos, fora para a segunda? O Léo Santos tá voltando a trabalhar com bola hoje, perdão, tinha pulado o Léo. Ele voltou a trabalhar hoje com bola, fazer a transição, vamos aguardar. Talvez ele esteja no limite para estar à disposição para a segunda, mas a gente tem que ver o quanto é interessante correr o risco, né, de tentar acelerar essa recuperação e perdê-lo para mais jogos, perdê-lo para mais jogos, né? Ou se é mais interessante a gente preservá-lo do primeiro jogo para ele estar 100% no segundo, e não correndo o risco de ele ter uma lesão. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Derek, né? O Derek tentou, fez um esforço para estar em campo contra o São Paulo e isso aí acabou custando para ele o jogo do Botafogo de Ribeirão e o jogo do Red Bull, né? Ele acabou não podendo participar do resto da competição. Bom, estamos na reta final da entrevista com o Claudinei Oliveira e eu passo a palavra mais uma vez ao CH. Pois não, CH? Claudinei, desde a primeira passagem do Regis, o Guarani busca um meio armador, um camisa 10 e não consegue encontrar. O ano passado, o Humberto Loser foi obrigado, pela má fase do Regis, a improvisar o Bruninho e funcionou naquela oportunidade. O Bruninho acabou perdendo espaço também, no final não ficou, enfim. O Regis retomou a posição e também não conseguiu jogar bem. A pergunta é a seguinte: o Luan Dias é esse cara? Será o camisa 10, esse meia armador? E é desta maneira, como camisa 10, meia por dentro, aquele meia clássico, que você pretende utilizar o jogador, ou você tem uma outra posição para ele? Então, a gente tem hoje o Luan Dias e trouxemos o Bruno Oliveira também, né, que é um meia canhoto clássico também. O Luan Dias, eu já vejo ele com um cara com mais versatilidade, né? Ele pode jogar como meia, que você falou, clássico, pode jogar como médio, né? Se a gente fizer um triângulo invertido ali, jogar ele de um lado, um outro jogador do outro, fazendo a função de médio, jogar com 3 no meio ali, 4-3-3 seria, né, com 2 médios.
e pode fazer um extrema, que a princípio não vai ser o que vai acontecer. A ideia nossa inicial para ele, tanto para ele quanto para o Bruno e quanto para o Gustavo França, seria usá-los como meia, né? Como meia realmente. Agora, vamos entender como é que a gente vai encaixar a equipe. Hoje é uma posição difícil de jogar, né? O cara que jogar de meia de costas é difícil, poucos times têm jogadores para fazer essa função e que façam bem, né? É complicado, o cara acaba jogando muito tempo de costas ali, buscando espaço. Mas pelo que a gente viu até agora, acho que o Luan tem condição de fazer esse meia, né? Esse meia com um pouco mais de intensidade, que pisa na área, que finaliza de média distância. É mais ou menos o que ele fez ali na Água Santa. Vai lá, CH. E para começar o campeonato, você terminou com 3 zagueiros, aquilo foi circunstancial, você já colocou pelas dificuldades. Agora, com o tempo de treinamento, você começa com 3 ou com 2 zagueiros, Claudinei? A ideia inicial não é começar com 3 zagueiros, não. A gente vai fazer mais alguns treinos aí, vamos testar as 2 formações, ainda mais um pouco. Mas, a princípio, a ideia não é iniciar com 3 zagueiros, né? Iniciar com uma linha de 4 mesmo, normal, como a gente tentou fazer no começo. Mas é como você falou, a gente precisava entregar resultado ali. Não, o que eu falo, o futebol não adianta, não é tese de mestrado, né? Vou ficar insistindo numa coisa, brigando e querendo provar o que eu acho que é o melhor. Se a gente vê que não está acontecendo, a gente precisava entregar resultado. Eu acho que a gente entregou resultado com 3 zagueiros e não vamos, né, descartar os 3 zagueiros, porque a gente pode precisar, às vezes, com um time que tem um jogo aéreo melhor, a gente reforçar o nosso jogo aéreo também defensivo, com 3 zagueiros é importante. Mas, a princípio, a gente inicia com uma linha de 4 mesmo, sem os 3 zagueiros. Claudinei, para fechar essa entrevista ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, estamos aí há poucos dias da estreia do Guarani, uma importante competição. A gente sabe do sonho do torcedor bugrino em ver o Guarani de novo, a elite do futebol do Brasil. O Guarani que tem história, tem tradição, foi campeão brasileiro da Série A em 1978. Enfim, tudo, né? Tudo faz com que o torcedor renove a sua esperança. Eu gostaria que você, nesse momento, como comandante técnico, deixasse uma mensagem, né? Qual a mensagem que você deixa para o torcedor do Guarani neste início de Campeonato Brasileiro da Série B? A mensagem é que eu acredito que a gente fez um trabalho muito bom nesse tempo que a gente teve para treinar para o início da competição. Acho que, como a gente foi falado, acho que a diretoria se esforçou para qualificar o elenco. A gente vai procurar encontrar o mais rápido possível o caminho das vitórias na competição. A gente sabe que é uma competição difícil. E o Guarani já mostrou nos últimos anos que é importante terminar bem também. O Guarani, os 2 últimos anos, esteve próximo do acesso, né? Em 21, né, também esteve próximo ali. 21 esteve próximo do acesso. E perdeu um jogo para o Goiás e deixou escapar. Então é importante a gente ter fazer um campeonato equilibrado, estar ali o tempo todo ali entre os 10 primeiros para tentar, no final, dar aquele sprint e conseguir o acesso. Podem esperar uma equipe muito aguerrida, que vai brigar por todas as bolas, a gente tem visto nos treinos. Eu acho que isso é uma coisa que a gente evoluiu bastante do estadual para esses treinamentos que a gente tem feito, para os jogos treinos que a gente fez. É uma equipe que hoje coloca muito mais o pé na bola, como a gente fala, né? Uma equipe muito mais competitiva, que divide mais as bolas, que briga mais por todas as bolas. Então a gente vai procurar entregar uma equipe bem organizada, independente do sistema de jogo que a gente opte por utilizar. Um time muito bem organizado, sabendo o que vai fazer no campo, que brigue por todas as bolas. Isso é o que a gente pode prometer, né? O resultado é difícil a gente prometer no futebol, porque tem muitas variáveis, né? Às vezes você joga muito bem, o adversário dá um chute no gol e faz um gol e você perde o jogo. E vai ter jogo que você não vai jogar tão bem e vai conseguir vencer. Então, a gente tem que, quando a gente joga bem, a gente está mais próximo da vitória. Então, é jogar buscando a vitória o tempo todo. Como você falou, o Guarani é uma das camisas pesadas na Série B, então a gente não pode abrir mão de jogar, de tentar vencer dentro ou fora de casa, partindo, é lógico, de uma proposta de jogo bem organizada e bem consistente. É isso aí, Claudinei Oliveira, treinador do Guarani, participou ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Valeu, Claudinei, um grande abraço mais uma vez, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui conosco. Obrigado pelo convite, um abração a todos vocês aí. Muito bem, falamos com Claudinei Oliveira aqui na Rádio Bandeirantes, treinador do Guarani. Gostou da entrevista, CH? Acho que foi bastante produtiva, né? Alguns temas foram esclarecidos, algumas dúvidas também, a própria opinião do Claudinei em relação a alguns jogadores que vêm sendo criticados ou foram criticados durante a parte final do Campeonato Paulista. Como é que você avalia a entrevista? Foi boa, CH? Boa, ele fala fácil, fala simples, fala fácil, objetivo. Ele disse muita coisa importante. Primeiro disse que o time não vai jogar com 3 zagueiros, já colocou claramente que o Chay não vai ficar, não é? Entre outras coisas, defende esse ou aquele, não garantiu para mim na interpretação que fiz a titularidade no meio campo
pro... Luan Dias. Não, Luan Dias não, o contestado. Camacho. Camacho, não é? Diferente do Ryan, o Ryan ele defendeu firmemente, agora ele falou sobre competitividade e esse é o principal problema do Camacho no meio campo. Ele está atento, vamos ver se na prática as coisas elas são concretizadas, né? A entrevista, legal, está colocando todo o conceito, o que ele pensa, as atitudes que vai tomar. Vamos ver, ao longo dos jogos não dá para tirar um juízo de valores só com uma partida de segunda-feira. A gente vai avaliar o que foi preparado durante esse período, entre o Campeonato Paulista e estreia, as escolhas que ele vai fazer, as mudanças que ele vai fazer na partida, enfim. Tem que ter calma, muita tranquilidade, não é? Vamos acreditar que ele tenha bastante coerência naquilo que ele vai levar como estratégia de jogo e coerência nas escolhas das peças na segunda-feira. Ele colocou o João Vitor como uma das opções de jogador extrema, né? De beirada, os pontas. Então, tudo leva a crer que num primeiro momento ele conta sim com o jogador, que existia até uma especulação de que ele poderia deixar o Guarani mesmo com o contrato renovado. Mas para mim, pelo que eu entendi, foi isso, né? Ele faz parte nesse momento do elenco do Guarani para a Série B, é isso? Eu também tive essa interpretação. Você sabe que o mundo do futebol é bastante dinâmico, não é? Mas eu acredito, pelas palavras e pelas informações que temos, que a prorrogação e a renovação de contrato com o João Vitor não é para ele ser emprestado para o Ituano, é para ele continuar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E eu continuaria com ele. Ele precisa ser tratado, observado, ver por que ele parou de jogar, analisar com carinho por que ele perdeu o ritmo de jogo, se ele estava se dedicando, se ele estava com um problema fora do campo. Porque, repito, esse jogador, com a camisa do Guarani, já fez boas partidas. Esqueceu de jogar? Não acredito. Tá com um problema? Isso só o Claudinei e a diretoria podem responder. Com o Claudinei Oliveira, foram apenas 5 jogos o Claudinei no comando técnico do Guarani desde a sua chegada, naquele empate na estreia contra o Santo André. O João Vitor atuou em apenas 60 segundos, apenas 1 minuto, exatamente na derrota para a Portuguesa. Depois ele não foi mais utilizado. Informação é prioridade na Rádio Bandeirantes. O Bayern venceu o Arsenal em casa por 1-0, se classificou à semifinal. Agora estamos na prorrogação. Tempo normal na Inglaterra, Manchester 1, Real Madrid também 1. Estamos com 5 minutos da prorrogação, primeiro tempo. Com esse resultado, a partida está indo pros pênaltis. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes. Ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando muita sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis, para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal também para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas tem especiarias e temperos requintados e está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Quer saber mais? Acesse aromadeservas.com.br. Siga participando e interagindo conosco. 971021493. 971021493 é o Fala Galera de hoje. Chegamos ao setor ofensivo. Como você escalaria o ataque do Guarani? E como você escalaria o ataque da Macaca da Ponte Preta? 971021493. Rapidinho aqui, mensagens de texto. Alô, Massa! O Massa sempre ligado, acompanhando o programa. LB, fala pro Claudinei que ele não respondeu a pergunta do CH se a péssima defesa e o meio-campo, principalmente o Camacho, serão mantidos. Essa é a preocupação da torcida. Abraços, Erivelton. O Erivelton mandou pra gente quando o Claudinei falava. Eu acho que ele respondeu, né? Claro que não vai trazer aí a informação. Olha, contra o Vila Nova, o Camacho vai ser o titular, é Camacho mais 10. Mas ele deixou bem clara a situação que confia no jogador. Na verdade, ele não vai nem falar o contrário, né? Por isso que eu não nominei. Eu falei de setores, setor defensivo, porque por mais que seja claro para todo mundo, e é claro, o comportamento individual desses dois jogadores citados, que não convence ninguém e que não agrada a ninguém, não passa segurança para ninguém, ele não vai arrebentar com o jogador numa pergunta, ele vai preservar, isso é meio que protocolar.
O jogo vai responder. Se ele continuar acreditando em alguns jogadores, sejam esses dois e outros jogadores duvidosos, ele pode ter problema. Agora, ele fez uma observação que é verdade. Ele pode ter até intenção de mudar no setor da defesa, no meio campo, mas ele tem peça para isso? Porque tem vários jogadores que foram contratados e, segundo ele colocou isso, não estão prontos fisicamente. Então nós vamos ter que aguardar. Por isso que eu coloquei que há necessidade para todos. E aqui vai um pedido, que a gente vai ter que esperar pelo menos 3, 4 partidas para saber o que o treinador está planejando para o campeonato. Quais são as escolhas dele? A hora que todo mundo tiver à disposição, o que ele vai preferir? Aí cabe a crítica. Então, como diria o profeta... Vamos aguardar. Beto Toledo perguntava sobre o esquema de jogo. Claudinei disse que não vai utilizar o 3-5-2 para esse início de competição. Sondagem pelo Chay, KKK, libera já, pelo amor de Deus. É a opinião do Laércio. Boa tarde, Bolis e amigos da Band. O Gilberto perguntava sobre Bruno Mendes e Pegorari. Perguntamos ao Claudinei, ele respondeu. São recuperações complicadas, né? Passaram por situações aí complicadas. O Pegorari deve voltar em junho e julho. Foi isso que disse o Claudinei. Bruno Mendes ainda sem previsão. Ele que é lá do bairro Matão, em Sumaré. Valeu, Gilberto. Um grande abraço para você. Não perguntaram sobre reforços, principal pergunta. Mas eu acho que está muito clara a situação em relação a isso. O elenco não está fechado, né? Sobre essa situação, viu, Hernandes? Um grande abraço para você. Boa noite, é o Odilon. Eu escalaria pro ataque. Ô, CH, vê se tá bom aí para começar contra o Vila Nova, hein? Bozó, Careca e Capitão, tá bom? Nossa, isso seria um sonho. Meu Deus do céu. Isso é ataque de seleção brasileira, não só para disputar a Série B. E acho que o Lua Dias abriria a mão da 10 para deixar pro Zenon, né? Acho que sim, né? Acho que sim. Valeu, Odilon, um abraço pra você. Olha aqui, rapaziada, pelo YouTube. Não esqueça, você que está pelo YouTube, deixe o seu like, tá? youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Lorenzo tá pegando no pé aqui, sendo irônico. Camacho e Rayan, craques, devem ser titulares. Carlos Henrique, Ponte Preta, já, que não é o CH, já, informações da Macaca. A Ponte Preta que amanhã vai anunciar mais 2 patrocinadores, tá? Mais 2 patrocinadores amanhã pela manhã. Fábio Luiz Alves, boa CH, ótimas perguntas. Adolis Arena, valeu Adolis, um grande abraço para você, tá sempre ligado, participando e interagindo conosco. Já mais participações através do 971021493. Eu tenho um intervalo comercial, mas antes, claro, a opinião, a participação dele, Valdemir Gomes, da Palavra Fácil. Fala aí, Tigrão. Um grande abraço para você. Já boa noite, né, Taiga? Boa noite, 18h11 aqui pelo meu. Acho que é aí pelo seu também, porque de Valinhos a Campinas, que eu saiba, ainda não tem fuso horário. Não. Não tem, né? Não, ainda não. Eu tinha dúvida com relação a isso, mas você me ajudou agora a esclarecer. Bom, como a bagaça hoje é mais curta, né, aqui, né, ô Bolis? Não, até às 7h30, concentração da rede das 7 às 7h30, daí o oráculo determinou que temos que passar para a rede só às 7h30, quando o Ulisses Costa, que tem o gol que o povo gosta, vai abrir a jornada esportiva para a Juventude Corinthians. Então até às 7h30. Beleza, melhor assim. Assim a gente participa um pouco mais. Eu tive a possibilidade de entrar só agora. E aí, Boris, estamos escalando por compartimento, né? Por setor dos times desde segunda-feira. Segunda, defesa. Terça, o meio-campo. Quarta, o ataque é hoje. Amanhã, o banco. Quinta. E sexta, a gente escala o número de cartões amarelos ao longo do campeonato. Abaixa aí um pouco, meu filho. Me abaixa um pouco. Aí, garotinho. Ficou bom agora, hein? Que sonzão, ó. Nossa, a voz do Tigrão tá parecendo a voz do Zé Arnaldo. Você sabe que essa voz grossa aí, Tigrão, diria eu a você que você dá pra um bom locutor, hein? Acho que até você já deu também, viu, Bolis? Tô fora. Ô, Bolis. Sabe que tem um amigo nosso que ele é fanho, nada contra, né? Mas ele diria o seguinte: tô foia. Tem uma legal do Ofanho, você sabe ou não? Como é que é? Tem uma boa do Ofanho. Como é que é? Eles foram lá num desses negócios, esses caras que... charlatões. Que promovem a cura, faz esses falsos milagres, né?
que desrespeita as pessoas. Eu não gosto muito disso. Eu acredito muito em pessoas sérias. Acredito em todas as religiões, mas charlatão eu não gosto, não. Aí o charlatão estava lá com o fanho e com o outro moço que usava muletas. Entendeu? Uhum. Aí o que vocês querem? Aí o da muleta falou, eu quero andar sem muleta. E o fanho fala assim, eu quero falar direito. Eu queria falar sem gaguejar. Fanho e gago. Sim. Tá? Aí ele falou, agora então vocês ficam ali atrás daquela... Todo mundo assistindo. Vocês ficam ali atrás daquela cortina ali e vocês vão fazer uma concentração. Eu vou fazer aqui também um trabalho mental muito forte e vocês vão resolver o problema de vocês. Aí, atrás da cortina. Aí ele acendeu a luz assim, mandou abrir a cortina e falou... O que você tem para falar, Gago? Falou assim, fala do seu amigo que está aí. Como é que vocês estão? Primeiro fala você para o povo ouvir sua nova voz. Ele falou assim, ele aiu. Sensacional. Ele falou assim, você vai falar sem gaguejar. E o seu amigo vai sair daí andando a hora que eu abrir a cortina. Fala aí pro público o que está acontecendo aí. Fala para ele largar as muletas. E você fala fluentemente. Ele aiu. Pô, aí... Sensacional. Aí acabou o show, né, Bani? Daí não tem como continuar, né, Tigrão? Acabou tudo. Os caras quiseram até o ingresso de volta. O ataque do Guarani. Vai lá. Claudinei, porque nós falamos defesa, meio campo, hoje ataque. Falando sério, como diria Roberto Carlos. Aliás, depois de amanhã, aniversário de Roberto Carlos, hein? Sim. 19 de abril. Acho que isso. Sugiro abrir o programa aí, você que vai apresentar. Sim. Com Como Vai Você, tá bom? Sensacional. Sabe quantos anos ele fará? Acho que é 82, né? 83. 83. 83. Eu tava entre 82 e 83. Ele é de 1941. Nasceu há 10 mil anos atrás. Esse não é o Roberto Carlos. Esse é o Raulzinho. Vai, Tigrão. O fera da opinião. E o tempo urge, Tigrão. Olha lá, 18h15 já. Caio Dantas centralizado e o Reinaldo na direita e 4 homens no meio campo. Guarani. Uhum. E a ponte, o Dias, como é que é o primeiro nome dele? O menino, não, o atacante. É Caio Dantas e Lua Dias. Não, Guarani já falei. Ataque, hoje é só o ataque. Iago Dias. Iago Dias. Para começar a brincadeira. Sim. Mas eu não... Você viu que eles não se abrem? Qual é o esquema que eles vão usar? Não. Não se abrem. Então não adianta a gente ficar aqui especulando. Vai ter que esperar o jogo. Mas é pauta do programa. Eu gosto do 4-4-2, gosto do 4-3-3, gosto do 3-5-2, mas o Claudinei descartou. Então, Caio Dantas e Reinaldo no Guarani, Iago Dias e Gé na ponte. Tá cumprido aí o Fala Galera. Foi mais longa a piada do que o Fala Galera. Beleza, tá aí, portanto, a participação do Tigrão a partir de agora ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Você que está ligado, acompanhando através do FM 85.7 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça, deixe o seu like. Tá rolando a Liga dos Campeões da Europa, prorrogação, que jogaço, hein? Um para o City, um também para o Real Madrid. Finalzinho do primeiro tempo da prorrogação. Persistindo o empate na prorrogação, vamos para os pênaltis para conhecermos o adversário do Bayern de Munique na semifinal da Liga dos Campeões. Na outra, PSG e Borussia Dortmund, que acabaram se classificando ontem. Olha, o assunto aqui tá quente, hein? Mas o que não pode esquentar de jeito nenhum é o motor do seu carro. E a Paraflu está aqui para te ajudar a resolver isso. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? E isso acontece quando o radiador fica sem fluido ou porque você não usou um fluido de qualidade. Por isso, para não colocar a sua segurança e a da sua família em risco, se liga nessa dica que eu vou te dar. Faça a troca regular do fluido do seu radiador, de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu.
a marca que entende tudo do assunto e que conta com uma linha completa de produtos. Agora você já sabe, hein? Vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes. 18 e 17 em Campinas. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. No Brasil, dia 24 de abril é o dia do churrasco. E se tem churrasco, não pode faltar linguiça Seara, com muitas opções. Linguiça Seara gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente linguiça Seara, deliciosas e práticas como acompanhamento nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Encontre linguiça Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Muito bem, ficha técnica na Rádio Bandeirantes, começando com Juventude Corinthians, 20 horas de hoje lá em Caxias. Olha, o Juventude deu Roger Machado, a escalação provável: Gabriel no gol, João Lucas, Rodrigo San, Zé Marcos e Alan Ruschel, Kaique, Jadson, Jean Carlos e Nenê, ele mesmo, o grande Nenê, o Nenê ou Rildo, né? Lucas Barbosa e Eric Farias. Nenê, o experiente Nenê, ex-Vasco, ele mesmo, hein? E esse Rildo aqui não é aquele que jogou na Ponte, tá? Aquele já tá final de carreira. O último clube do Rildo foi o Taubaté, o ano passado. Vamos lá, escalação provável do Corinthians. O técnico auxiliar Bruno Lazzaroni hoje na beira do gramado, porque o português Antônio Oliveira está suspenso. Cássio no gol, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique, Hugo, Ranielli, Maicon ou Fausto Vera e o Rodrigo Garro, Romero, Wesley ou Igor Coronado e Yuri Alberto.
E tem hoje Flamengo e São Paulo no Maracanã, 21h30. A escalação aqui do Tite, do Flamengo, que não vai ter Arrascaeta machucado, hein? Rossi no gol, Varela, Fabrício, Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Alain e De La Cruz, Bruno Henrique, Everton, Cebolinha e ele, Pedro. E o São Paulo, hein? Cuidado, Thiago Carpini. Rames Rodrigues se machucou. Então, problemas. O São Paulo com Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Wellington. Pablo Maia, Alisson e Galopo ou Michel Araújo, Ferreira, Luciano e Caleri. Aqui na Bandeirantes você ficou com a ficha técnica. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Para você que não me segue, segue lá no Instagram, @LeandroBoles, 2Ls e S. O microfone não estava aberto, então tá bom. Olha, estamos de volta, são 18h23. Para você que ainda não me segue lá no Instagram, segue lá, @LeandroBoles com 2Ls e S. Tá bom? Vem chegando o Vladimir Catarino para atualizar as últimas informações da Macaca. A Ponte Preta que se prepara para mais uma Série B do Campeonato Brasileiro. Estreia neste domingo às 18 horas, majestoso. Vamos estar juntos, hein? Transmissão deste jogo aqui pela Rádio Bandeirantes, Ponte Preta e Coritiba. Fala aí, Vladimir, um grande abraço para você. Tudo bem, Vlad? Oi, Boles, ouvintes desse Esporte em Debate, informações da Ponte Preta. O jogo da Macaca é domingo, 18 horas, abertura, da Ponte nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Coritiba é o primeiro adversário. Aliás, a Ponte vai jogar bastante nesse começo de campeonato em domingos à noite, No próximo domingo contra o Coritiba, na rodada seguinte contra o Goiás fora de casa. Técnico João Brigatti acertando, definindo o time que vai a campo. Ele terá a possibilidade da escalação do Emerson, contratado junto à Inter de Limeira. O Emerson já está com seu nome no BID, ou seja, a documentação regularizada. Pode ser titular caso esta seja a decisão e definição do técnico João Brigatti. Ponte Preta que segue no mercado atrás de possíveis contratações. Um lateral direito e um meia são as posições mais requisitadas neste momento pela direção da Ponte Preta. A Ponte que não vai contar mais com o Zé Ricardo, o volante que estava conversando com a Macaca, mas acabou acertando com o Avaí. Então não vai jogar na Ponte Preta. Outro jogador que não está mais no radar da Ponte, porque acertou com a Ferroviária, é o Carlão, artilheiro e destaque do Noroeste na Série A2 do Campeonato Paulista. Aliás, este namoro entre Carlão e Ponte Preta já vem de algum tempo, mas o jogador vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro pela Ferroviária. É o Brigatti que está entrando no top 15 de técnicos que mais dirigiram a Ponte Preta na história. E convenhamos, não é uma marca qualquer não, hein? Ele soma 74 partidas à frente da Ponte. Ele já ultrapassou o Eduardo Batista com 71. E para entrar no top 15 precisa de mais 7 para alcançar o Francisco Sarno. Então o Brigatti, fazendo história, vai entrar aí no grupo dos técnicos que mais dirigiram, dos 15 técnicos que mais dirigiram a Ponte Preta em toda a sua história, começando a partir do próximo domingo a disputa de mais uma Série B do Campeonato Brasileiro, que faça uma boa campanha assim como fez no Campeonato Paulista. No estadual chegou às quartas de final, quem sabe não briga pela posição pelo G4, grupo dos 4 que consegue um acesso à Série A do Brasileiro. Boles. Valeu, Vladimir Catarino, é isso aí, só que a Ponte precisa mudar um histórico negativo de estreias desde que a Macaca caiu para a Série B. A participação em 2017 foi da Série A, ou na Série A, a Ponte caiu, de lá para cá a Ponte não venceu em nenhuma estreia, hein? 18, 19, 20, 21, 22, 23, que era pagar, dar um bico nesse tabu já neste domingo contra o Coritiba, jogando no estádio Moisés Lucarelli. Mas como diria o meu amigo Carlos Henrique, o CH, tabu foi feito para ser quebrado. Vamos lá, o CH e também o Tigrão, começando agora com o Tigrão.
Tigrão, como é que você avalia aí esses últimos dias, né, de preparação da Macaca, visando a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B contra o Coritiba neste domingo no estádio Moisés Lucarelli? O Emerson Santos, né? Emerson Santos, mas vai ser chamado na Macaca apenas de Emerson. Isso. Teve a sua documentação regularizada. Zé Ricardo, que era alvo da Ponte Preta, como informou Vladimir Catarino, acabou acertando com outro clube. Enfim, é a Macaca para esse início do Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando, Tigrão, que a janela termina dia 19, né? A janela de transferências. Ela terminou lá em março, mas dentro do regulamento da CBF, de 1 a 19 de abril, você tem a situação de que pode registrar jogadores que disputaram o campeonato estadual. Sim. Só que tudo caminha, a menos que a Ponte tenha algo novo aí, alguma situação, mas tudo caminha para que nenhum outro reforço chegue pelo menos para esse início do campeonato. Tigrão. Eu acho que a Ponte contratou relativamente bem. Eu acho que a defesa está bem municiada. O João tem bastante opções para a zaga. Tem 2 laterais para a beirada direita, 2 para a beirada esquerda, né? Então, eu acho que o Igor Inocêncio e o Luiz Felipe na direita, o Risso, Gabriel Risso e o Zé Mário na esquerda são 2 boas duplas, na minha avaliação, pelo padrão financeiro da Ponte. Tem 7 zagueiros, eu acho que dá para fazer um caldo bom, mesmo seja para jogar com 2 ou com 3 zagueiros. Meio de campo, volantes, eu acho que está bem servida, principalmente depois da chegada do Emerson da Inter de Limeira. A meia está carente. A Ponte precisaria até o dia 19, antes do Roberto Carlos cantar aqui Como Vai Você, que é o aniversário dele, 83 anos, precisaríamos ver a Ponte fechando esse elenco, um meia e mais um atacante. Mais um atacante de beirada. Um meia e mais um atacante de beirada. O restante, goleiro está de bom tamanho, lateral está de bom tamanho, zaga está de bom tamanho, volante está de bom tamanho, mas a meia está muito em cima do Emerson. Ah, mas dá para tentar o Dodô, dá para tentar o Dudu Shade. Não é isso daí que vai resolver. Não é. E, mas então peraí, será que não dá para pegar um lateral que tem bom toque de bola, que tem bom passe, como o Risso, e improvisar? De repente joga o Zé Mário na lateral esquerda e joga o Gabriel Risso como um meia. Ou você vai puxar, como já aconteceu algumas vezes no Campeonato Paulista, o Igor Inocêncio, para fazer um híbrido entre terceiro volante e segundo meia. É tudo improvisação, né? Eu acho que a Ponte, para fechar, para entrar com um pouco mais de sustância e tutano no campeonato, precisaria ainda de 2 contratações. Mas eu reputo que as 10 contratações que a Ponte fez, elas até superam a minha expectativa, por um momento delicadíssimo do ponto de vista administrativo do clube, e eu acho que a Ponte entra equilibrada, mas tem para mim esses 2 pontos de carência. 2 pontos. Mais um atacante e fundamentalmente um meia, que a Ponte não contratou um meia, né? Não trouxe nenhum meia. Fica tudo nas costas do Elvis, e no dia que o Elvis se contundir ou tiver suspenso, ou no dia que o Elvis não estiver bem fisicamente, aí você vai ter que sair correndo aí para improvisar, ou enche o time de volante, que volante tem um time de volantes, enche o time de volante, e aí a bola fica aquele negócio, né? Muita flecha e pouco arco. A bola não tem quem faz a menina chegar lá na frente. Mas eu estou com uma expectativa positiva e com uma curiosidade muito grande de qual vai ser o time, pelo menos para início, na estreia domingo, 18 horas, contra a equipe do Coritiba, no estádio Moisés Lucarelli, onde entendo que a torcida, até pelo grande número de novidades e até pelo tempo longo sem ver o time, que a torcida deve fazer todo o esforço do mundo para comparecer em bom número e tentar empurrar a Ponte para largar bem. É muito importante num campeonato de regularidade largar bem, sobretudo quando a estreia é em casa. Boris. A tabela, a Ponte vai pegar o Amazonas na terceira rodada em Campinas, né? E hoje a CBF sorteou
os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil e o Amazonas vai pegar o Flamengo. Serão 2 jogos, o primeiro jogo no Rio de Janeiro, no Maracanã, e o jogo da volta será em Manaus. Mas não tem data ainda, né? Então, não tem a data correta, né? Mas assim, abril 30, né? Então 30, 1 e 2 de maio. O primeiro jogo ocorrerá no intervalo, né? Entre a segunda e a terceira rodada. E o primeiro jogo no Maracanã. E o jogo da volta no meio de semana de 21, 22 e 23 de maio. Então o Amazonas pega o Flamengo e depois enfrenta a Ponte em Campinas. Ele pega o Flamengo antes de jogar com a Ponte, isso, não é isso? Exato, no meio de semana. Então, e a já Ponte dá até para saber o que eles vão fazer, né, Boris? E a Ponte vai ser numa segunda-feira, 8 horas. Segunda. Então já dá até para saber o que o Amazonas vai fazer. Ele deve ser meio de semana, quarta, né? Normalmente, a Copa do Brasil é de quarta. Terça, quarta, quinta, é meio de semana, né? Já tranquilo. Para mim já matei a lebre aqui. O Amazonas vem lá do outro país, chamado Amazonas, porque é longe. Já foi em Manaus, Bolis? Uma vez eu fui transmitir um jogo da Ponte Preta em Roraima. Boa Vista, né? Boa Vista, capital. Aquele jogo lá contra o Baré, a Ponte jogou lá, perdeu por 1-0. Você dormiu na cama de casal com madeirinha, né? Não, dormimos em quartos separados. Eu dormi numa cama de casal, mas sozinho. Não é a notícia que chegou para nós aqui, não. Já era fake news naquela época. E a gente fez... Você era solteiro ainda, Bolis? Rapaz, eu não me recordo, viu, Tigrão? Mas provavelmente sim. O jogo foi lá em Boa Vista e chegamos de madrugada, inclusive. Aí foi mais perigoso ainda. A Ponte perdeu o jogo por 1-0. Me recordo que transmitimos o jogo da beira do campo, né? Porque não tinha cabine. Os jogadores do Baré, o jogo estava marcado para as 8 da noite, horário local, 21 horas, horário de Brasília. E os jogadores do Baré, por volta de 17h30, 18 horas, começaram a chegar, um de bicicleta, outro... Nem de patinete, táxi, né? Andando, era açougueiro, era o estoquista. Patinete, outro veículo circular. E por aí foi, e o jogo foi realizado lá em Boa Vista. E antes de chegarmos a Roraima, né, a Boa Vista, o avião fez um pouso em Manaus para reabastecimento. Ficamos cerca de uma hora e meia, mas de fato, de Brasília a Manaus de avião são 3 horas. Brasília. Então, e daqui em Brasília 1h30? Exato. Você vai vendo. O que eles vão fazer? Depois você confere. Aí o Tigrão falou isso. O Amazonas vem lá do outro país, chamado Amazonas, aliás, que região linda. Eu conheço Manaus. O problema é a viagem, né? Você chega lá quadrado, né? Se fosse na época que servia bebida alcoólica no avião, você pegava um fogo, sarava e dava tempo de pegar outro. Sem dúvida. E tão longe que é. Uma vez o Nicanor de Carvalho que falou isso pra mim. Quando ele trabalhava no Japão, né? Aí ele vinha pra cá, um pouco, férias, aí voltava, aquele negócio todo. Falei, Nica, como é que é essa viagem aí, né? Que eu nunca fiz uma viagem tão longa. Depois, uma vez eu fui pra China aí a trabalho, mas com uma parada 3 dias para tirar o avião do corpo, né? Na Itália, depois continuou. Então, 10, 11 horas, depois mais 10, 11. Mas o Nica fazia 24 direto. Falei, Nica, mas aguenta, como é que fica a perna? Dentro de uma aeronave, lacrado lá dentro, aquele vácuo, e balança, e come, e dorme. Ele falou, a melhor coisa de viagem longa assim é que você toma 3 vezes. Você toma, dorme, acorda bom, toma, fica de fogo de novo, dorme de novo, e depois você não quer saber se é de manhã, de tarde, de noite, porque dentro do avião é sempre o mesmo horário. Você não vê nada, entendeu? Ele falou para mim que a única coisa legal é isso daí. Aí passa rápido, porque você se diverte um pouco e dorme um pouco. Aí você fala, agora já tô bom, vou divertir de novo para dormir mais um pouco. E Manaus é quase assim. E sabe o que o Amazonas vai fazer, Boris? O quê? Ele vem pro Rio, joga com o Flamengo, dorme no Rio e vem para Campinas. Sim. Mas não tenha dúvida. Como é que ele vai estar no Rio, volta para Manaus... Depois de 2 dias, volta para Campinas. Ele mata o time. Então ele vai fazer uma escala técnica no Rio, joga com o Flamengo e vem para Campinas, né? Mas de qualquer forma, um handicap para a Ponte. Porque o desgaste... Aliás, esse time aí, que está na Série B, por isso que vai jogar com a Ponte, ele vai ser o mais prejudicado. Imagina
a quilometragem que esse time vai fazer para cumprir os 19 jogos fora de casa. Com exceção de um detalhe, né? O clássico do Norte contra o Paysandu. Pô, mas é 1 em 19, É 1 em 19. É 1 em 19. Ah, mas o Nordeste não é tão longe. Mas dá uma olhada. Eu já fiz de Manaus a Fortaleza 2 horas e pancada. Entendeu? Agora imagina o Manaus vai jogar com o Brusque. Nossa. Não, vai vendo. Vai vendo. Dá para ir daqui em Lisboa, eles não chegaram aqui ainda. Não chegaram em Brusque ainda. E provavelmente desce de Manaus, faz escala em São Paulo, no Rio, aí vai até Florianópolis, aí pega um busão para ir até Brusque. Não tem aeroporto em Brusque. 4.260 quilômetros. De Manaus a Brusque? Isso. Tá bom para você ou não? Eu não tô falando para você, é metade. Não chega nem quadrada as nádegas. Outro termo deve ser utilizado nesse caso. Assada. Né? O Bolis. É metade do tempo de voo, metade da quilometragem para você ir para Lisboa, pô. Então, você entendeu? Sim. Então, os times do Nordeste, eles normalmente largam bem. Você viu o Sport Recife ano passado? Sim. Como que ele largou bem, quantas rodadas ele liderou. Mas, cara, da metade do segundo turno para frente, é muita viagem, estoura os caras. Tô falando de Recife, que também é longe, mas não se compara a Manaus. E o Paysandu do Hélio? O Hélio tá lá ainda, né? Tá lá, tá firme. Foi campeão paraense. Quantos mil... Olha, daqui a pouco vai ter algum site especializado aí, algum portal, fazendo esse exercício de quantos quilômetros os times vão viajar ao longo do Campeonato Brasileiro da Série B. É já que sai. Não é que o nosso aqui seja molezinha, não é isso não. Pô, mas daqui em Brusque é desgastante, mas é legal. Florianópolis, né? Interior de São Paulo aqui, a Série B é um mini campeonato paulista, né? É um mini campeonato paulista. Tudo bem, perdeu o Ituano e tal, mas ainda assim tem muito time do estado de São Paulo. Então você joga dentro do estado, você joga em Minas, o América. Então tá tudo muito centralizado, região sul, região sudeste. Rio Grande do Sul dessa vez não terá nenhum representante, né? Tem ninguém, porque o Juventude subiu. Sim. Você vê, já é uma ponta do mapa que você fica livre. Mas tem Brusque. Mas enfim, os times do Nordeste, eles normalmente fazem a segunda parte do segundo turno com muita dificuldade, por causa do desgaste físico. Agora, você imagina esse ano que nós teremos 2 do Norte. Do Norte. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer Ponte Preta e Paysandu, lá na Vila Curuzu. Uma Copa do Brasil, por sinal. Viajamos para lá. Quando o piloto falou que estava passando do lado de Recife, falei, pô, que legal, tá chegando, né? Meu, demorou mais uma eternidade para chegar em Belém. Nós chegamos lá no avesso. Eu, Batista e Zé Henrique Semedo. Nossa. Chegamos no avesso. Aí tem um restaurante bom lá chamado Lapinha. Como é que é? Lapinha. Lapinha? É. Ele fica entre o aeroporto e o hotel que a gente ia. O que tem de bom lá? Ah, bastante coisa, né? Bastante coisa. Serve inclusive bacalhau. Aqui tá constando pra mim que Lapinha é uma boate. Não. Você foi na boate lá, Tigrão? Não, boate eu não sei. Aqui, ó, Lapinha, boate. É a boate Lapinha e tem o restaurante Lapinha. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. E aí, eu e Zé Henrique Semedo falamos, Batista, você vai jantar? O Batista falou, tô morto, eu quero ir direto pro hotel. Então vamos fazer o seguinte, você vai de táxi, com um táxi, eu e Semedo vamos jantar, tem um restaurante bom no caminho, a gente para lá para jantar e depois vai pro hotel. Tá bom, assim foi feito. Mas é tudo longe, cara. Nós chegamos no hotel depois de jantar 2h30 da manhã, porque o voo chegou lá às 11. Então é um desgaste gigantesco. Gigantesco para os times de lá. E o Manaus, só pra gente, né, ir fazendo o torcedor se acostumar aí,
Ele jogar com o Flamengo no Rio, certamente virá direto para Campinas, mas é um ponto favorável, sim, para a Ponte, de repente, está muito melhor preparada fisicamente, mais descansada, para tentar ganhar esse jogo aí, que é fundamental, como eu disse, somar muitos pontos em casa e ter regularidade na competição. Ô Tigrão, rapidinho aqui, o Carlos Lemos Matozinho, grande Matozinho, sempre conosco. Matozinho. Ele está dizendo que, na opinião dele, a Ponte deveria contratar 2 meias, um pela direita e outro pela esquerda, para poder esquentar e arrumar o meio, coração de qualquer time. Esquema, na verdade não esquentar, esquema. 4-4-2 ou 4-3-3. É isso? O problema é achar, né, Tigrão? 2 meias nesse momento, um ele canhoto não deixa e um de destro. ter razão total. O meio de campo é o coração do time. Não adianta ter só volante, é importante ter volante. Mas você tem que ter um cara que pensa o jogo, né? Que faz a bola chegar com qualidade. Mas é bem isso que você falou, Bolis. Bem isso. O mercado é muito carente. Você pega no futebol brasileiro, você conta nos dedos o cara que tem um meio-campista armador. Você tem meia ponta de lança, que vem, correria, vai pra lá, tropeça, briga com a bola. Mas o cara que pensa o jogo, o cara que cadencia, o cara que acelera na hora que precisa acelerar, o cara que prende a hora que precisa prender, dependendo do que está acontecendo no jogo, o cara que pifa um companheiro na cara do gol. É raríssimo o time que tenha isso daí. Agora, time grande, hein? Time grande, né? Então, não é brincadeira. Você pega o Veiga no Palmeiras, né? Você pega um Scarpa no Atlético Mineiro. Esses caras hoje decidem jogo, mas são raridade. Outro dia me falaram, mas o Flamengo tem o Arrascaeta. Mas o Arrascaeta joga muito mais na frente. O Arrascaeta é muito mais um meia ponta de lança. Mais para atacante do que para meia que pega a bola lá atrás e vem organizando o time, toca, recebe de volta, abre na lateral, volta nele, entra com a bola. Isso acabou, tá? Isso é figura, é espécie em extinção no futebol. Por isso que a gente sabe, veja o Luan Dias, pô. E não é um bom jogador, eu acredito que ele vai fazer uma boa campanha com a camisa do Guarani. Fez um campeonato legal pelo Água Santa, mas tinha Goiás e outros times. Todo mundo fica atrás. O Luan Dias tem essa característica de receber mais atrás, de tocar, receber de volta, gelar a bola e tal. É o que o Elvis faz. Só que o Elvis, pela pouca mobilidade, às vezes, quando o treinador adversário saca o lance, cola um nele, um na sobra, matou o Elvis. Bota um cara rápido que se antecipa, a bola vai chegar no Elvis, tem um cara muito perto dele, se antecipa, chega na frente do Elvis, não deixa a bola chegar no Elvis, ou não deixa o Elvis chegar na bola. É complicado isso, é muito complicado, mas o Matozinho tem razão na colocação dele, porém temos que fazer essa ressalva, sem querer defender ninguém, porque aí não é problema nosso, nem do torcedor da Ponte, é problema de quem contrata. Saia do quadradinho, né? Dê o seu jeito, mas eu não estou defendendo, mas nós temos que colocar essa atenuante. É muito difícil achar jogadores de boa qualidade que caibam dentro do padrão financeiro do clube e que tenham todas essas virtudes dentro do seu conjunto de ações. É isso aí. Bom, deixa eu mandar um grande abraço pro Wilson de Márcio. Alô, Wilson de Márcio, um grande abraço para você. Amanhã na tela da Band estarei vestindo a camisa que eu ganhei do Wilson de Márcio. Grande abraço para você amanhã, dentro dos donos da bola a partir do meio-dia. E também pro meu grande amigo João Fábio Tedesco, que está acompanhando o programa pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valeu, João. Grande abraço para você. Olha, tá rolando Liga dos Campeões da Europa, a decisão nos pênaltis, valendo vaga na semifinal. City e Real Madrid. O Julian Álvares fez para o City, o Modric perdeu, o Bernardo Silva perdeu, o Bellingham fez, o Kovacic perdeu, o Lucas Vazquez fez e o Phil Foden acaba de marcar para o City 2-2, mas vai para terceira cobrança o Real Madrid, quarta cobrança o Real Madrid, se fizer estará na frente para pegar o Bayern de Munique, não termina não, né? Vamos ter mais 2 cobranças, fez, Nacho Fernandes fez, então portanto nesse momento na frente o Real Madrid está eliminando o Manchester City da Inglaterra, devolvendo a eliminação do ano passado para pegar o Bayern de Munique em uma das semifinais da Liga dos Campeões da Europa.
Olha, eu tenho um recado para você do Sicredi. Sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Tem conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que é ainda melhor? O dinheiro não sai da sua região, fica girando na economia da cidade e gerando assim desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Então vamos cooperar e crescer juntos? Abra uma conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. O Ederson, goleiro, fez pro City 3-3. Pois não. Real Madrid na semifinal. Rudiger fez o último pênalti, 4-3. O Real Madrid está na semifinal dos pênaltis. Elimina o City fora de casa. Boles. É isso. Rudiger, portanto, o zagueiro cobra, converte. O Real Madrid elimina, portanto, o Manchester City e segue firme e forte em busca de mais uma Champions League. Agora vai pegar o Bayern de Munique na outra semifinal. Borussia Dortmund encarando a equipe do PSG. Olha, através do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você participa e interage conosco, não esqueça, deixe o seu like. O Eduardo José está dizendo que a Ponte precisa de um lateral direito e o meia ou vai sofrer do campeonato. O Marcos Delgado diz que a Ponte Bretano, mas capitão Careca e Bozó fariam mais bonito que os atuais pés de rato da nossa seleção. Valeu, Marcos. Um grande abraço para você. Meia Felipinho do Velo Clube seria uma boa para Ponte Preta. Gustavo Cirino. Olha, Gustavo, eu acompanhei o Felipinho. O ano passado ele já foi bem no Velo. Depois acabou rodando, não logrou êxito em outra equipe, voltou para o Velo. Foi muito importante, inclusive foi eleito, né, para a seleção do Campeonato Paulista da Série 2. Aliás, um evento muito bacana realizado na última segunda-feira no Hotel Vitória em Campinas. Estivemos lá, representando a Rádio Bandeirantes ao lado do nosso comandante Carlos Batista. Um evento muito bem feito, bem organizado pela Federação Paulista de Futebol, pelo Sindicato dos Atletas, pelo portal Futebol Interior, no qual eu aproveito para cumprimentar e agradecer pelo convite o Arthur Eugênio. Foi muito legal, bacana, e o Felipinho estava lá. Agora, aquela velha história, né? Jogar no Velo Clube, com todo respeito ao Velo, a Série 2 é uma situação. Você vestir a camisa da Ponte Preta é outra situação. Mas que, de fato, ele teve destaque no Campeonato Paulista da Série 2. E não sei a situação do Felipinho, se ele permanece ou não no Velo Clube. Mas seria aí uma sugestão, assim como, por exemplo, o Carlão. Jogador que a Ponte chegou a fazer uma proposta, mas ele preferiu renovar com o Noroeste e ser emprestado para a Ferroviária. Boa noite a todos da Band. Queria Vitinho, São Bernardo na Ponte, mais difícil demais. E mais um atacante de beirada ou centroavante, é o Paulo Kikuchi. Valeu, Paulo Kikuchi, um grande abraço para você. Boa noite, o Tigrão é resenha pura. Se ele contar tudo que já viveu, cai a casa de muita gente, inclusive a dele. Grande abraços a todos da equipe, ao Vladimir, do Jardim São Marcos. Valeu, Vladimir. Um grande abraço para você. Aqui o Mauro Júnior está dizendo que o Dudu Scheidt não disse que veio, a Ponte comprou os direitos, mas nada até agora de render. A galera participando aqui conosco. O Guigui mandou aqui várias letras, mas não consegui identificar a mensagem. Segue para mim o trio de ataque da Ponte Preta, é o Fala Galera de hoje. Iago Dias, Matheus Regis e Gé. Boa! É um trio, né, de atacantes. Acredito que o Gabriel Novaes assume o lugar do Gé de titular durante o Brasileiro. Valeu, Gleison, do Jardim Londres, participando e interagindo conosco. Grande abraço aí para todos. Tem jornalista esportivo que quando o Tigrão começa a contar histórias, as histórias, ele desliga até o rádio. KKKK, é o Massa. Valeu, Massa. O Massa sempre atento, sempre pegando no pé da rapaziada, mas você sempre interagindo conosco. Valeu a todos. 18h50, um rápido intervalo e já voltamos aqui na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Aproveite as ofertas da Maratona de Vendas na Germânica Volkswagen. Garanta o seu Volkswagen Nivus com preço de nota fiscal de fábrica e taxa zero em até 24 vezes. Ou conquiste o seu Volkswagen T-Cross com bônus de até R$18 mil e taxa zero em até 36 vezes. E tem mais! Somente nesta sexta e sábado esses modelos estão com a documentação totalmente grátis. Não perca essa oportunidade. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br. Paz no trânsito começa por você. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Festival da Construção, para você economizar na sua obra ou reforma, é na Telha Norte. Confira as ofertas. Veda Prem parede branco 20 quilos, Veda City R$ 309,90. Na compra de 20 unidades do cimento CP2 32 nacional 50 quilos, ganhe mais uma unidade. Argamassa AC1 uso interno 20 quilos, R$ 11,90. Ofertas válidas até 24 de abril. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Festival da Construção é na Telha Norte. Vem! O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. 55 em Campinas, é o Esporte em Debate no ar para você. Alô, meu grande amigo João Paulo Formaggio, lá da Garamaggio, está sempre nos acompanhando, curtindo o programa. As últimas informações da dupla campineira e também as últimas informações do futebol pelo Brasil e pelo mundo. E é o seguinte, hein? Como está a manutenção do seu veículo? Uma dica importante da Rocha Autopeças: pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a segurança sua e a de todos. Fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita assim as surpresas desagradáveis.
Na Rocha Autopeças, além de fazer a manutenção preventiva do seu veículo, você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Fiquei devendo uma mensagem de áudio do ouvinte através do 971021493. Coloca no ar aí, pessoal. Oi, Bolis. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, boa. Um abraço para vocês aí, Obrigado. Bom trabalho. Aqui é o Emerson, Ponte Pretano, de Valinhos. Fala, Emerson. Bolis, na minha opinião, eu acho que o Brigatti vai sair vai começar com 4-3-3. Sim. Né? 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes, 1 meia e 3 atacantes. E os atacantes, para mim, Bolis, vai ser o Iago, né? O Iago Dias. Sim. O Gé e o Matheus Regis. Certo. Ok, Bolis? Tá bom. Dá aí o time aí pro Tigrão aí, pro CH comentar aí pra nós. Você. Valeu. Falou, meu irmão. Um abraço. Fique com Deus aí. Obrigado, Parabéns amém. aí pelo programa e pela apresentação aí. Um abração. Outro para você, muito obrigado. A gente já passou um pouquinho sobre o tema, né? Agora a gente fica na expectativa se de fato o Brigatti vai utilizar o 4-3-3, porque ele sempre deixou muito bem claro que encontrou o time principalmente depois daquele jogo contra o Tombense, quando a Ponte, aliás antes, né, contra o Avaí, apesar da derrota. Ele falou várias vezes sobre isso, que encontrou lá na Série B Losango, né, jogando no Losango. Mas alguns jogadores acabaram saindo, Felipinho saiu, Felipe Amaral saiu, entre outros jogadores. Então a gente fica na expectativa, como os comentaristas já ressaltaram, se vai no 4-4-2 ou vai no 4-3-3. Eu acho, Tigrão, que pro início ele vai de 4-4-2. Eu também estou com essa sensação, até pelo número de volantes que a Ponte tem. Mas o ataque num possível 4-3-3 que o Emerson colocou aí, o Emerson de Valinhos, é bom, hein? Iago Dias, Gé e o Matheus Regis. É um bom ataque no papel. Na prática nós não vimos ainda. Mas eu acho que está mais para um quadrado de meio ou ainda os 3 zagueiros. É uma grande curiosidade. Mas domingo, ali por volta das 17 horas, a gente mata essa curiosidade. O jogo é às 18, né? Isso. Mas é quando a escalação oficial vai ser divulgada aqui na Bandeirantes. Ah, você que está procurando um açougue de verdade com qualidade e preço justo, já encontrou o Meats Beef, bem pertinho de você, hein? Já pensou em ter todas as carnes de qualidade, com embalagens do seu jeito, com a qualidade e quantidade de seu consumo diário? Também já achou, é Meats Beef. Pensou em fazer aquele churrasco top para impressionar os amigos? A Meats Beef pode lhe proporcionar esta experiência inesquecível. Você pode contar com uma equipe de alta qualidade e produtos de primeira. Fale diretamente com Denilson Alves. Peça também dicas especiais de como preparar um belo e saboroso churrasco. Ao seguir a Meats Beef no Instagram, você ganha um desconto especial em sua próxima visita. Então entra lá no @Meats Beef Casa de Carnes. Aproveite esta oportunidade. @Meats, METZ, Beef, BEF, Casa de Carnes. Para mais informações, ligue no 19 32 94 7003. 32 94 7003. Visite a Meats Beef na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, no bairro Nova Campinas. Em Campinas tem Meats Beef. Rádio Bandeirantes. Vladimir Catarino agora retorna dentro do Esporte em Debate para atualizar as últimas do Bugrão. Oi, Bolis, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre joga na próxima segunda-feira contra o Vila Nova, abertura do Campeonato Brasileiro da Série B. Técnico Claudinei Oliveira finalizando os últimos detalhes nesta preparação da equipe para a disputa do Campeonato Nacional. O time ainda não está definido, claro, pelo menos não foi divulgado oficialmente. Tem algumas dúvidas o treinador na escalação do time principal do Guarani. Guarani que renovou o contrato com o João Vitor, atacante, até 2026.
mas isso não significa que ele vai continuar no clube. Ele pode ser emprestado ao Ituano. O técnico do Ituano, Alberto Valentim, aprovou o nome do João Vitor. Ele pode ser emprestado até o fim da temporada, caso seja liberado pelo técnico do Bugre. Um atacante que estava no radar do Guarani acaba não vindo, Getúlio. Foi anunciado como reforço do CRB para a Série B do Campeonato Brasileiro. É um jogador que agrada, o técnico Claudinei Oliveira, mas acabou sendo negociado, aliás, sendo anunciado pelo time alagoano, pelo CRB. Guarani não tem mais o Helder, lateral esquerdo, acabou não se firmando, Durante o Campeonato Paulista acabou não se firmando. Vai jogar na equipe do Remo, o Helder. E também não tem mais o Guarani, o Pablo Tomás. O Pablo Tomás acabou não ficando, teve todo aquele impasse, da sua permanência, de um novo empréstimo ou até mesmo de uma negociação em definitivo com o Operário de Várzea Grande, mas houve comum acordo, então o Guarani acabou decidindo em liberar o Pablo Tomás, que pode jogar na Ferroviária na Série C do Campeonato Brasileiro. Bugre, que ainda não fechou os olhos para o mercado, claro, caso surja uma boa oportunidade de negócio, esta oportunidade vai ser aproveitada. Um dos nomes era do lateral esquerdo Léo Campos, destaque do Velo Clube, mas que acabou acertando com o Cianorte para a disputa da Série D. Mas o otimismo já existe, já impera no Guarani, com o time que foi formado, com as contratações que foram feitas para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Bolis. Já eu quero a opinião do Tigrão. Antes, um recado para você. Na loja do mecânico você encontra tudo o que precisa, desde parafusadeiras até máquinas de solda, marcenaria, produtos para pintura e compressores com preços que cabem no seu bolso. Tem peste de bateria Forte G, R$ 129,90. Tem motosserra a gasolina Forte G, R$ 629,90. E atenção, ofertas válidas até 20 de abril. E atenção, nas compras acima de R$ 250, você concorre a uma Moto Ninja e, além disso, 10 CG Titan. São 11 chances de ganhar. Se você é um verdadeiro fazedor e apaixonado por máquinas e ferramentas, aproveite! A loja do mecânico é o seu destino, com ampla variedade de produtos de qualidade e os melhores itens do mercado. Então visite a loja do mecânico em Campinas. Fica na rua Carolina Florense, 1364, no Jardim Guanabara. Fone 19 33 70 25 50. 33 70 2550. A loja do mecânico, lugar de quem faz. 18, 19, 3. Vamos lá, Tigrão, dando uma passada no Guarani. O Claudinei Oliveira participou ao vivo conosco, das 17h30 até as 18 horas. Falou sobre diversos temas. Léo Santos, por exemplo, é dúvida. João Vitor, o Vladimir Catarino trouxe informações de que ele pode ser emprestado, teve o seu contrato renovado, mas pela fala do Claudinei, ele vai utilizar o jogador pelo menos o início, o início dessa temporada. E também sobre o esquema 3-5-2, ele vai jogar neste início de Série B no 4, pode ser no 4-4-2 ou no 4-3-3, mas com 3 zagueiros no início, ele não vai atuar. E aí, Tigrão? Tá mais ou menos dentro do esperado, até porque o Guarani não tem tanto zagueiro assim, agora tem essa contusão aí. Lamentável, porque o jogador vinha treinando, jogou todas do Campeonato Paulista, o Léo Santos, e aí tem essa contusão aí, que acabou ocorrendo em treinamento, ou em jogo-treino, que é quase a mesma coisa, e ele já disse aí que com 3 zagueiros ele não vai, deve ser 4-4-2 mesmo. E quanto ao João Vitor, o João Vitor foi campeão da Série C no Ituano, Ele deixou a sua marca lá, subiu da C para B, nós transmitimos o campeonato todo, você se lembra? Uhum. E ainda teve a cereja do bolo de ter sido campeão. Então tem moral lá em Itu, João Vitor. Acho que é um jogador subestimado aí pelos últimos treinadores do Guarani. Tanto o Claudinei, que continua aí, como pelo Humberto Louser, que saiu no meio do Campeonato Paulista. É um jogador que tem recurso, um jogador inclusive eclético, taticamente falando. Precisa jogar um pouquinho mais por dentro, ele joga. Faz bem a recomposição, marca, volta, tem bom condicionamento físico. E quando precisa curtir uma beirada do lado esquerdo, ele que é destro, ele se adapta melhor do lado esquerdo, ele vai bem também. Então, diante de tantos jogadores questionáveis que o Guarani
utilizou no Campeonato Paulista e praticamente não utilizou nunca o João Vitor, eu fico também curioso para saber o que é que aconteceu com o João Vitor. O que é que aconteceu com o João Vitor? Será que a performance dele de treinamentos estava tão ruim assim? Né? Nós vimos algumas situações aí de jogadores que não vão deixar nenhuma saudade, que já foram embora. Contratações equivocadas do Guarani, mas que receberam muitas chances. E o João Vitor ficou para segundo plano. Espero que o Guarani não empreste o jogador, inclusive porque, né, se bem que o Ituano, em termos de campeonato regional, ele está na A2 agora. Mas para o campeonato que vem aí, ele é concorrente direto. E aí? Não vai utilizar o jogador e depois vai reforçar o concorrente? Vai fazer o que a Ponte fez? Porque o João Vitor, a primeira passagem dele em Campinas, vindo lá da Caldense, tinha uma passada rápida no futebol do exterior, mas marcou passagem, foi visto, foi observado na Caldense. Veio para a Ponte, ficou aí uns 4, 5 meses. Não teve uma chance. Não jogou nenhuma. Aí alguém indicou para o Ituano, Mazolinha era o treinador, o jogador foi para lá, fez um baita de um campeonato. Né? Então, que o Guarani pense bem, avalie melhor como é que está o jogador, a menos que tenha algum problema que a gente não conhece, de relacionamento, de comportamento, o que eu não acredito, mas eu não tenho a informação. Fora isso, dentro do campo, motivado, bem preparado fisicamente, o João Vitor é bom jogador. Bom jogador. E não se esqueçam, o Ituano está na mesma divisão que o Guarani. Boa, Tigrão, o Guarani que estreia na segunda-feira contra o Vila Nova. Um detalhe, né? O Vila Nova, ano passado, o início da Série B, foi comandado pelo Claudinei Oliveira. Estreou em casa e venceu a sua partida. E agora o Claudinei Oliveira volta ao OPA, mas no comando técnico do Guarani. Alguns torcedores estão mandando mensagens aqui, perguntando sobre Lohan, centroavante Lohan. O último Lohan deu uma procurada aqui, aquele que estava no Santo André, estaria o Guarani negociando com esse jogador. Olha, eu acredito que seja sondagem, né? Pelo menos não tem nenhuma situação em relação a isso. E o Guarani teve um Lohan, né? Eu acho que é o mesmo, viu, Tigrão? Depois eu acho que é o mesmo jogador. Ele rodou, Criciúma. A última informação, depois do Santo André, que ele foi anunciado no Floresta para disputar a Série C. Mas enfim. O Lohan é da base. Ele fez algumas boas partidas com o Guarani. Aliás, essa característica do Guarani de não valorizar muito a base, né? Centroavante, o Lohan. Fez gol, tal, depois sumiu. O Guarani emprestou, foi embora, não teve jeito. Esse moleque que marcou um golaço na Taça São Paulo no jogo contra o Corinthians, e fora da área, né? Como é que chama ele, Boris? Puxa Rapaz, aí. Eu vou ter que procurar a escalação. Mas eu tô vendo aqui, esse Lohan que passou pelo Santo André, não passou pelo Guarani, não. Então é outro, é só outro Lohan. de nome. Esse jogou no Santo André, no último Campeonato Paulista. É um jogador aí no diminutivo, né? Não jogou nenhuma no profissional, mas o moleque leva jeito, pô. Marcou um golaço contra o Corinthians, criou jogadas. Guarani na Taça São Paulo, o Corinthians foi campeão. E o Guarani levou o jogo para os pênaltis. Um 2-2 ou 3-3, dramático. 2-2 no tempo normal. 2-2 no pau da goiaba. Rafael e Pedrinho colocaram o gol lá. Igor, o Corinthians abriu, Rafael fez pro Guarani. Fez pro Guarani. Bruninho. Isso. Bruninho. Esse moleque não é bom de bola, Boris? Bom. Já emprestou. Já foi. Já não tá, mas não, tem que amadurecer. Pode amadurecer muito, que às vezes apodrece, né? Eu acho que o Bruninho merecia uma chance. Como o Rafael Casabranca merece uma chance. Você vê que ninguém fala do cara, né? Ninguém fala do cara. Toda vez que entrou, deixou uma boa impressão. Esse Bruninho, no titular, eu não me lembro de tê-lo visto. Pô, mas um jogador, moleque, tenra idade. Pô, casa cheia torcendo pro Corinthians. Tá São Paulo, Corinthians, onde a chave do Corinthians é... Onde o Corinthians mandar os jogos da Taça São Paulo é casa cheia em todos os jogos. Aliás, tem mais corintiano do que pardal. Pô, uma pressão violenta. O moleque pegou a bola, deu uma serpenteada, deu uma rabiscada, abriu o ângulo, acertou um canudo e empatou o jogo, levou para os pênaltis.
Pô, um cara desse não merece ser integrado aos profissionais? Sim. Não merece ser melhor observado? Não merece começar a amadurecer no elenco de profissionais e ser levado para o banco com frequência para de vez em quando entrar 30, 35 minutos nas partidas? Já foi. Agora, será que os jogadores que o Guarani dispensou aí, será que esses jogadores jogam mais do que o Bruninho? E que o Guarani contratou e agora teve que rescindir, teve que recolocar? Então isso é preocupante. Essa questão de olhar com um pouquinho mais de carinho para a base, que, aliás, faz parte do DNA do Guarani. Se eu for falar só de atacante aqui, meu Deus do céu, né? Eu vou ter que citar 3 aqui. E se tivesse... é novo ainda, 18 anos, empresta. É novo ainda, 19 anos, tem que amadurecer. Empresta. Esse daí ainda é muito menino, ainda não está com a compreensão física formada. Empresta. Já pensou se o Guarani tivesse feito isso com o Luizão Amoroso e com o Evair? Para citar só 3, tá? Só 3. Vou parar por aqui. A informação do nosso queridíssimo Edu Pinheiro, que já participa conosco do Em Dia com a Bola, é que o Bruninho não foi relacionado no Paulista porque não tinha 1 ano de Guarani. Então, por isso, ele não poderia ser relacionado. Mas quem sabe agora, para o Campeonato Brasileiro, se ainda estiver no elenco. Valeu, Edu! Foi emprestado. Não tá mais, né? Foi emprestado. Foi pegar emprestado. aí. Saiu. O Guarani emprestou 3 no modo só. Recentemente, né? Agora, semana passada. Não tá. Patinga. Então... Você já pensou? E aí? Vai vir, cara, esses caras que estão aí vão jogar, não é mais do que... Fora o Caio Dantas, que é cobra criada, esse é bolão. Esse vai fazer gol. Mas fora o Caio Dantas, o Reinaldo vai jogar mais do que o Bruninho? Qual que é a outra opção, se ele quiser fazer um 4-3-3? Quer dizer, é importante demais, cara, você tentar trazer... Eu não gosto de ficar fazendo comparação, até porque o torcedor não gosta disso. Mas a Ponte viabilizou aí o segundo semestre dela, viabilizou um ano financeiro, né? Você vê, tá fazendo uma obra aqui, outra ali, tá mexendo em CT, fez contratações, deve começar aí com um salário legal em dia, etc. A Ponte vendeu 3 jogadores que ela revelou, pô. E não é fazedor de gol, porque fazedor de gol é mais caro. A grana é maior. A Ponte vendeu 3 volantes que ela revelou. Tudo bem, o Felipinho já veio, né? Mais maduro e tal. Mas ele estourou como um jogador praticamente com característica de base na Ponte. E o Leonaldo e o Amaral. Vendeu os 3. Sim. Botou aí, me parece que algo em torno de... Só desses 3 jogadores. E o DG? 10, 11 milhões para o Red Bull. Então você pega Felipinho, Amaral, Leonaldo e DG, 20 milhões ou mais. 20 milhões ou mais. E aí você joga o campeonato inteirinho para ganhar 8 em 38 rodadas. 8 milhões. É isso? 8 milhões. Aí você vende 3 meninos da base, que não são nada de excepcional, não é? Não é a reencarnação do Vanderlei Paiva, não é o Paulo Roberto Falcão com 18 anos. São jogadores de bom nível. Se você pegar Felipinho para o Atlético Paranaense, o Leonaldo para o Vitória, e o Amaral, que foi para o América, né? Sim. América de Belo Horizonte. 20 milhas. Quanto tempo os nossos clubes demoram para arrecadar 20 milhões? Agora, se você não põe para jogar, como é que você vai vender? Se você não testa o cara na arena, como é que você vai valorizar o seu patrimônio? Eu fico aqui acabrunhado, fico aqui pensativo, fico aqui introspectivo,
com tudo isso. Só para esclarecer, o volante Matheus Couto, meia Bruninho e os atacantes Níquel e Tel foram para o Ipatinga e o zagueiro Caio Dias foi repassado ao Pouso Alegre. Vamos então com notícias do dia que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas. Antes, mandando um abraço para o Rafael, dizendo que o Lohan, que foi revelado pelo Guarani, está no misto. E também para o Márcio Carvalho, que está conosco aqui interagindo. Vamos lá, CH, são 3 temas, qual você escolhe para comentar rapidamente? Tema número 1, Superclássico entre Boca e River volta a ter a presença de 2 torcidas após 6 anos. O Al Hilal do Jorge Jesus perdeu uma partida, né? E encerrou assim a sequência de vitórias histórica de 34 jogos. E o diretor da Lazio, que comentou o acerto do Felipe Anderson com o Palmeiras, dizendo que o atacante perdeu dinheiro. Diz aí, CH. Sobre o Al Hilal, como diria o profeta, quanto mais jogos você vencer, mais próximo você está da derrota. Portanto, perdeu a partida e perdeu a invencibilidade. E para você, Tigrão, qual tema você escolhe para comentar destes 3 propostos pela nossa produção? O Felipe Anderson, por que ele perdeu dinheiro? Vai ganhar menos no Palmeiras? Não acredito. Não acredito. Eu acho que muito mais rápido do que a gente imagina, se a estrutura do Palmeiras e do Flamengo continuar crescendo em termos de orçamento, em termos de disponibilidade financeira, como a gente está vendo aí nos últimos pelo menos 3 anos, eu tenho certeza que esse tipo de contratação, tirando o jogador de grande clube europeu e repatriando, vai ser cada vez mais frequente. Então aí tem um pouquinho, me parece que, de dor de cotovelo do dirigente que falou isso daí. Me parece muito mais despeito do que propriamente conteúdo. Já vamos para a rede, hein? Tem Corinthians e Juventude, 8 da noite. Alô Campinas e região. Chegou o Festival da Construção da Teleanorte para você economizar na sua obra ou reforma. E tem ofertas sensacionais para você aproveitar. Confira só. Vedaprem, parede branco, 20 quilos. Da Vedacity, R$ 309,90. E atenção, na compra de 20 unidades do cimento CP2 32 nacional de 50 quilos, você ganha mais uma unidade. É isso mesmo, hein? Compre 20 sacos de cimento CP2 32 da marca nacional, 5 quilos e ganhe mais um. Tem ainda argamassa AC1 da Royal para uso interno, 20 quilos, R$ 11,90. Essas ofertas são válidas até o dia 24 de abril. Então corre lá agora e tem mais, hein? Tem toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão da Teleanorte. Visite a Teleanorte de Campinas. Fica na Avenida Guilherme Campos, 500, Bloco 2, Parque das Flores. Ou acesse o site teleanorte.com.br. Festival da Construção é na Teleanorte, então vem! Vamos com Na Lata, 7h18 em Campinas. Responde na Lata. Vamos lá, CH. Presidente do Santos diz que Peixe é o lugar ideal para Neymar se preparar para a disputa da Copa do Mundo. Você concorda com Marcelo Teixeira ou acredita que o futebol do exterior seja melhor para Neymar mostrar o seu futebol antes da Copa do Mundo? Se é melhor ou pior, o fato é que me parece que o Neymar vai para os Estados Unidos jogar com Messi. E qual a sua opinião, Tigrão, sobre o tema Neymar e sua preparação para a Copa? Nos Estados Unidos, na Arábia Saudita ou no Brasil, se ele não levar a profissão a sério, principalmente depois dessa contusão seríssima, mais séria da carreira que ele teve, que é a cirurgia do ligamento cruzado anterior, seja em qual parte do planeta, se ele não levar a sério e inclusive terminar bem essa recuperação, eu acho que ele não deveria nem ir para a Copa do Mundo, estando jogando onde estiver. Eu prossigo com você, Tigrão. O sorteio realizado nesta quarta-feira na CBF definiu os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil 2024. Dos times paulistas, na sua opinião, quem vai ter a vida mais fácil e quem vai ter a vida mais difícil? Red Bull Bragantino, que pega o Souza da Paraíba, o São Paulo, que pega o Águia de Marabá, o Palmeiras, que pega o Botafogo de Ribeirão, ou o Corinthians, que pega o América de Natal? Mais difícil é o Corinthians, é difícil jogar lá em Natal. E mais fácil? Mais fácil São Paulo, Águia de Marabá. E para você, CH? Mais difícil o Corinthians, mais fácil o Palmeiras.
Para fechar, CH, o Fluminense atua com 6 atacantes e 100 laterais e zagueiros após as 5 substituições na derrota para o Bahia pelo Brasileirão ontem. Você acha que esse modo de agir do treinador do Fluminense demonstra mais desespero, estratégia ou despreparo? É a estratégia dele, ele já fez isso várias vezes e deu certo, né? Na última vez que fez, não funcionou, eu penso assim. Valeu, CH, um grande abraço, até amanhã, 11h30 da noite. 11h30 da noite não, 11h30 da manhã com Nossa Área. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH. Tigrão, para fechar, e aí, o Fluminense do Diniz, com essa situação, demonstrou desespero, estratégia ou despreparo? 2 Ds. Desespero e despreparo. Boa, Tigrão, um grande abraço para você e até amanhã, Tiger. Até amanhã, um abraço para você, um abraço para os amigos da Bandeirantes. E até amanhã, se Deus quiser. E o programa não terminou não, 7h21 em Campinas. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Festival da Construção, para você economizar na sua obra ou reforma, é na Teleanorte. Confira as ofertas. Vedaprem parede branco 20 quilos, Vedacity R$ 309,90. Na compra de 20 unidades do cimento CP2 32 nacional 50 quilos, ganhe mais uma unidade. Argamassa AC1, uso interno 20 quilos, R$ 11,90. Ofertas válidas até 24 de abril. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Festival da Construção é na Teleanorte. Vem! Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. É do Pinheiro. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Hoje, sorteio da Copa do Brasil, terceira fase, quem pega quem? Falo já já.
Antes, porém, registrar aqui o Brasileirão. Segunda rodada ontem, na Fonte Nova, de virada. Bahia 2, Fluminense 1. O Cano fez o gol do Fluminense, o Caio Alexandre e o Cauli. Os gols do Bahia. Bom, e hoje, às 19 horas, em Bragança, Red Bull Bragantino e Vasco. Às 19, Arena Grêmio, Grêmio e Atlético Paranaense. Teremos às 20 horas em Caxias, Juventude e Corinthians. 20 horas no Castelão, Fortaleza e Cruzeiro. 20 horas, Arena MRV, lá em BH, Atlético Mineiro e Criciúma. E 20 horas, Allianz Parque, Palmeiras e Internacional. Ficando para 21h30, Maracanã, Flamengo e São Paulo. E amanhã, quinta-feira, 21h30, no Engenhão. Ó o Botafogo, hein? Ei, Botafogo! O fogão onde tudo pode acontecer, pegando o Atlético Goianiense. A partida Cuiabá e Vitória, ela foi adiada porque o Cuiabá está na final da Copa Verde. Por falar nisso, hoje, semifinal da Copa Verde. Jogo de ida, 20 horas em Goiânia, no Opa. Vila Nova e Cuiabá. Dia 11 de maio, o jogo da volta vai ser na Arena Pantanal. O vencedor de Vila Nova e Cuiabá vai pegar o Paysandu na grande final. O Paysandu que eliminou o Remo. O campeão da Copa Verde vai para a Copa do Brasil em 2025. O Brasileiro da Série B começa agora final de semana, sexta-feira. Sexta, hein? O jogo aí inaugural, Ribeirão Preto no Santa Cruz, 19 horas, Botafogo e América Mineiro. Também às 19 da sexta-feira, lá em Novo Horizonte, Novo Horizontino e CRB. E 9 da noite, na sexta, teremos em Ponta Grossa, Operário e Avaí. Sábado, 15h30, Chapecoense e Ituano. 16h30 na Vila Santos e Paysandu. 17 horas o sábado na Arena Amazonas Esporte. 18 horas a Arena Castelão do sábado, Ceará e Goiás. Teremos domingo, só vai ter um jogo, é o jogo da Macaca, hein? Domingo, 18 horas, majestoso Ponte Curitiba. Na segunda-feira, dia 22, 9 da noite, no Opa, em Goiânia, Vila Nova e o Guarani. E na terça-feira, fecha a primeira rodada, 9 da noite em Brusque e Mirassol. E atenção, na Série A3, valendo acesso nesse final de semana, sábado, dia 20, 18 horas em Votuporanga, Votuporanguense e Desportivo Brasil. No primeiro jogo em Porto Feliz, foi 0-0. O novo empate é pênalti. O vencedor sobe para a Série A2. E no domingo, dia 21, às 10 horas, 10 da matina, São Bernardo e Grêmio Prudente. Esse jogo vai ser em Santo André. No primeiro jogo, lá em Presidente Prudente, foi 2-1 para o Grêmio Prudente. Então, o Grêmio Prudente joga por empate. Se o São Bernardo ganhar, então aí é pênalti, ganhar por diferença de 1. Agora, se o São Bernardo vencer por diferença de 2 gols ou mais, o São Bernardo sobe. Lembrando que o São Bernardo que disputa o Paulistão Série 1 é São Bernardo Futebol Clube. E esse aqui, lutando para subir para a Série A2, é o Esporte Clube São Bernardo. Lembrando que na Série A2, tudo encerrado. No último final de semana, o Velo Clube foi o campeão e o Noroeste foi vice. Então, Velo Clube e Noroeste subiram para o Paulistão. Depois de 45 anos, o Velo Clube está de volta à principal divisão do estado de São Paulo. E atenção, hein? Sorteio hoje da Copa do Brasil, terceira fase, quem pega quem? Terceira fase. Jogos serão de ida e volta. Vamos lá. Os jogos de ida: Operário do Paraná e Grêmio. Então o Grêmio decide em casa. Bahia e Criciúma. Sampaio Correia e Fluminense. Souza da Paraíba e Red Bull Bragantino.
Então o Red Bull vai decidir em Bragança. Goiás vai pegar o Cuiabá. Botafogo do Rio e Vitória. Fortaleza vai pegar o Vasco. Flamengo e Amazonas. Olha, o Flamengo vai jogar primeiro no Rio. O Amazonas decide em casa. E atenção, o São Paulo pegou o Águia de Marabá, do Pará. Então o primeiro jogo vai ser no Pará. São Paulo decide no Morumbis. O Palmeiras pegou o Botafogo de Ribeirão Preto. Primeiro jogo Allianz Parque. O Palmeiras decide em Ribeirão. O Ipiranga pegou o Atlético Paranaense. Tem mais aqui, hein? Internacional pegou o Juventude. Recentemente o Juventude eliminou o Internacional na semifinal do Gauchão. CRB pegou o Ceará, América de Natal e Corinthians, hein? Corinthians pegou o América de Natal. Primeiro jogo em Natal. O Corinthians decide na Neoquímica Arena. Brusque e Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro pegou o Sport. Os jogos serão no início de maio, primeira semana de maio, e os jogos da volta mais ou menos lá para 22 de maio. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Como preparar uma deliciosa refeição italiana digna de um chefe em sua casa? Conheça a rotisseria do Famiglia Gianni. Deliciosas massas artesanais com molhos e antepastos à pronta entrega, para que você prepare um almoço ou jantar mais que especial. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 2087 3294 2087 @Famiglia Gianni. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família, inspirando bons momentos sempre. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Muito bem, estamos encerrando o Esporte em Debate de hoje. Um grande abraço para você, obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Na sequência tem Ulisses Costa, Juventude Corinthians. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva. Os elétricos Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, deixe tudo certo. Tudo Tigre na sua obra.